Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo que está chegando aí na nossa live. Deixa eu só dar os start aqui, tá esperando linkar ali. Nós vamos começar uma live hoje bem interessante para quem está acompanhando aí. Essa live hoje vai ser a página, você vai recarregar. Tá carregando aqui. Deixa eu só esperar carregar a live aqui no Instagram para eu já falar sobre a nossa live. Ó, está carregando já. E a gente está transmitindo aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso YouTube. Enquanto o pessoal já acaba de chegar aí, eu vou compartilhar aqui com os nossos grupos de WhatsApp. E eu vou falar um pouco sobre essa live. Essa live hoje vai ser uma live muito especial. Não perca essa live. Já chega fincando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Eu vou fazer uma live aqui hoje para falar um pouco sobre precificação, para falar um pouco sobre estratégia de venda. Cara, vai ter muito assunto bacana para a gente ver. Tô abrindo aqui no outro celular para mim acompanhar o Instagram também. Vamos falar um pouco sobre preço, concorrência. Eu falo muito com o pessoal dos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos cursos, falando nisso, segunda-feira, né, amanhã, a gente vai ter uma semana de curso presencial aqui, vou estar filmando, são 3 participantes, todos 3 já chegaram, né, estão no alojamento, e eu falo muito sobre essa diferença de valor e concorrência. O pessoal se preocupa demais com o concorrente que concorre com você com preço mais baixo. O concorrente de preço mais baixo, ele não é concorrente para você. Porque se você tem um diferencial no mercado, se você tem um diferencial que supra esse benefício, né, por assim dizer, que o cliente vai ter, então ele não é seu concorrente. Deixa eu só compartilhar aqui nos nossos grupos. E tem outro assunto também que eu quero tratar com vocês. Super live sobre precificação, valor versus preço. Acho que tá legal aqui. Bom, já mandei aqui nossos grupos, agora vou dar atenção para vocês. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí, né? Quem tá chegando novo no nosso canal não conhece, meu nome é Jair, tá no canal JJ Porcelanato, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje também uma planilha de precificação e orçamento que eu desenvolvi. Eu já tinha desenvolvido ela há algum tempo, só que agora a gente deu uma otimizada nessa planilha. Então, deu um ar mais profissional, expandiu mais as ideias sobre ela. E vou mostrar a importância que tem você trabalhar o seu marketing de venda. Como que você concorre com alguém que tem um preço mais baixo? Preço mais baixo não te tira cliente, tá? E eu vou te provar isso hoje, eu vou estar te mostrando isso hoje por A mais B. E a gente vai falar também sobre o concurso de treinamento presencial com tudo pago, que a gente vai saber o resultado dele hoje. Tem 2 participantes que estão concorrendo a um treinamento presencial com a gente, com tudo pago, até a despesa de viagem. E vocês têm hoje essa live. Hoje a gente vai fazer uma live mais ou menos de umas 2 horas, tá? Vai ser 1 hora para falar sobre esses assuntos e 1 hora de espaço para você estar votando no seu concorrente. O ganhador que tiver mais votos na enquete, vou até mostrar a enquete aqui como que tá. Essa aqui é a enquete, ó. Isso aqui tá lá na nossa comunidade do nosso canal, vou deixar o link para vocês. E um desses cidadão aqui, ó, nosso amigo Jefferson Machado dos Santos e o Michel Augusto estão concorrendo a um treinamento presencial. E quem deles tiver mais voto até as 10 horas em ponto, vai ganhar um treinamento presencial com tudo pago. A gente vai pagar a despesa de viagem, vai pagar o hotel, vai pagar a alimentação, vai dar jogo de ferramenta e vai passar 5 dias fazendo um curso com a gente na nossa empresa, né? Agradecer o apoio da Godzilla Diamantados, que está ajudando a gente a realizar esse projeto. Depois eu vou deixar os links, né, para vocês ter acesso a essas informações. Para você ter acesso à comunidade, basta você clicar diretamente no nome do nosso canal, ó. Entra no nome do nosso canal, clica aqui em comunidade e desce a rolagem até a enquete, ó. Tá um pouquinho abaixo aqui. Cadê? Aqui, ó.
e é só você vir aqui e votar no seu participante que você escolher, beleza? Mas isso aí a gente vai estar falando sobre isso, tá? Só clicar no nome do canal aqui embaixo aqui, vai lá, dá seu voto e volta aqui para nossa live, tá? Vamos embora começar a falar então dos nossos assuntos aqui sobre precificação. Só para mostrar a interface da nossa planilha que eu criei, é esta aqui, ó. É uma planilha onde a gente tem opções de projetos que você talvez possa estar executando aí. Projetos que possa ter uma aparência, né, parecida com o seu, onde você dá um clique nela, ó, e ela vai poder te levar até a aba daquele projeto para você fazer uma melhor simulação, né, do seu orçamento. Ficou bem interativa. Nela também a gente tem uma aba aqui de precificação. Vou estar mostrando essa parte da precificação para vocês. Como você desenvolve a sua precificação. Show? Beleza, então. Então, já que a gente já está por aqui, vamos estar começando a nossa live aqui. Seguinte, falando, né, do o tema que o pessoal tanto fala aí, eu vejo o pessoal que está começando, né? Nem sempre só o pessoal que está começando não, pessoal. É gente que já está no ramo há muito tempo e usa muito justificativa e às vezes não está pegando serviço ou está ruim de serviço porque tem um concorrente desleal. Que o concorrente pega o serviço mais barato e está atrapalhando ele. Cara, o mundo é tão grande. Nosso país é tão grande, tem tanto serviço aí. Eu, particularmente, não dou conta de atender o tanto serviço que eu tenho na minha cidade. Tá? Como que um concorrente que tem um preço diferente ali está conseguindo fazer tanto serviço que está te tirando do mercado? Isso é uma coisa que não existe, cara. Não tem como isso acontecer. E outra, a gente tem que entender o lado de quem está começando. Quem está começando hoje, está entrando no segmento da porcelanataria, ou qualquer segmento que seja, falando em prestação de serviço. Porque eu vou falar a diferença entre colocar preço em um produto industrializado, que você é a indústria, você fabrica, e colocar preço num produto de revenda, que você revende. É totalmente diferente. Quem está começando não vai conseguir entrar no mercado já cobrando o mesmo preço que o fulano, que o ciclano, vão cobrar o mesmo preço que eu, às vezes até consegue, né? Talvez um ou outro aí tem uma boa estratégia, já entra trabalhando bem isso e talvez até consegue, mas é muito difícil. Quem está começando ele tem que fazer um laboratório, ele tem que criar um portfólio, ele tem que se apresentar ao mercado de trabalho primeiro, para depois ele começar a colocar um preço diferente no seu produto, né? Um preço mais valorizado, com a maior margem de lucro. E aí, aonde que a galera começa a criticar. Cara, que se ele cobra abaixo do preço, né, de mão de obra, abaixo do preço de custo, se ele já está entendendo dos custos, com certeza rapidamente ele vai sair do mercado. Ele não vai conseguir trabalhar só porque ele gosta de trabalhar, ele tem conta para pagar. Então você tem que entender isso aí. Quem está trabalhando abaixo do preço vai sair do mercado, isso é fato. Agora, achar ruim que um concorrente seu, seja numa cidade vizinha ou seja na mesma cidade, está tomando o cliente seu por causa do seu preço, você está equivocado. Você tem que começar a rever conceitos, rever o que você mesmo está fazendo. Tá? Cliente chegar e falar que o seu preço está caro, não é culpa do seu concorrente, não. A maioria dos clientes vai tentar pôr preço no seu serviço, principalmente porque é mão de obra, tá? O cliente ele vai valorizar talvez um produto que tenha nome, que tenha marca e vai pagar satisfeito, até se vangloriar de ter pagado caro naquele produto, mas ele nunca vai querer pagar, não estou falando de todos, né, mas uma parcela, querer pagar um valor alto numa mão de obra, tá? A menos que você seja um fenômeno aí para estar colocando ele como se diz, está colocando você como referência. Tá, então vamos lá, mas como que eu vou cobrar então? Quando o cliente começar, você vê que você tem uma parcela de cliente que está questionando muito o seu preço que você está cobrando, começa a olhar o que você está fazendo que você poderia melhorar. Investe no seu marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? A sua aparência, um uniforme, né? A sua higiene pessoal. Tem muita gente que nem preocupa com isso. Eu já vi muita gente, né, na área do acabamento, que seja
marmorista, azulejista, o acabamentista final ali, que, cara, tá com a roupa tudo rasgada. Isso aí não é porque é humilde, não, tá certo. Se é o que você tem, tá beleza, tá tranquilo, né? É normal. Mas se você quer concorrer ao mercado de trabalho hoje, você tem que tomar, como se diz, ver sobre esse lado. Isso é um investimento que você faz. Para fazer uma bancada, você não tem que investir numa ferramenta? Para se manter no mercado e vender, você tem que investir em você. É investir na sua aparência, é investir no uniforme, na postura, né, no seu conhecimento, numa fachada, né, num marketing de divulgação. Tudo isso é investimento. Não adianta você querer, falando, eu sou muito bom no que eu faço um serviço bacana e o cliente vai aceitar meu preço. Não, ele não vai, né, não todos vão aceitar seu preço se ele não olhar para você e falar assim, não, esse cara tem uma postura aqui, né, te desconcerta. Você desconcerta um cliente quando você já você tem uma postura mais dono, né, da situação, né, de firmeza. É algo mais profissional. Querendo passar assim, comparativo. Quando eu tinha a minha fábrica, era na garagem da minha casa. Era uma visão. Hoje, com a minha fábrica na minha loja no centro da cidade, é outra visão. É uma empresa. É totalmente diferente. E isso justifica preço. Justifica o que eu cobro. Quando o cliente entra dentro da minha loja e vê um showroom montado, vê um estoque, vê ferramentas, vê uma organização, vê logística, isso justifica preço que eu cobro. E aí é onde que o cliente reconhece aquele valor. E cliente que tem dinheiro mesmo, né, que quer investir o seu dinheiro num sonho, ele não vai arriscar se ele tem ali a opção de contratar, pagando mais caro, alguém que tem mais postura do que um concorrente que talvez não tenha. Não estou desmerecendo ninguém, estou falando de mercado. O que que eu comecei a analisar e entender um pouco, né, do mercado de vendas no nosso segmento. Então isso aqui é uma opinião minha, não quer dizer que é uma opinião que, ouça, funciona. Para mim está funcionando. Afinal de contas, a minha loja está aberta aí já há mais de 3 anos, né? A gente já está com mais de 4 anos na porcelanataria e lá vai só crescendo, graças a Deus. Então, estou compartilhando experiência, tá? Mas como que eu vou fazer então? Pô, eu não tenho dinheiro para investir, o dinheiro é pouco, mal dá para comprar as ferramentas. É nas pequenas coisas. Você começa com pequenas coisas. O conhecimento você não precisa gastar para você aprender, não. A internet está aí, ó. YouTube, Facebook, Instagram. Usa essa internet não só para ficar preocupado com o seu concorrente, mas para aprender, para estudar novas técnicas, entender mais de piso, entender um pouquinho de designer. Se você consegue fazer uma apresentação para o seu cliente e ajuda ele na hora da criação de um projeto, isso já é ponto para você. Eu vou fazer uma simulação aqui, só para você ter uma noção, como se eu estivesse atendendo um cliente para vender um simples nicho em porcelanato. Um simples nicho em porcelanato. Tem um sistema que você pode usar aqui. Tem clientes que isso não vai precisar, né? Eu tenho produtos na prateleira e o cliente chega, simplesmente compra, paga e vai embora. Não é todo cliente que quer atenção. Mas se você consegue desenvolver um sistema para atender o tipo de cliente mais criterioso que tem, os que não precisam de critério já estão ganhos. Você já tem ele como um foco ali para você trabalhar em cima. Se eu fosse atender um cliente hoje, eu gosto de usar esse aplicativo aqui, ó. Esse aqui é o SketchUp, para quem não conhece ele, é um aplicativo que você consegue trabalhar versões gratuitas. Quando o cliente chega até mim e ele não tem projeto, ele não tem um arquiteto, ele não tem um design que criou o projeto para ele, e talvez ele não tenha noção de composição de cores, principalmente, é interessante para ele que eu consiga orientar ele ali, né, dar essa ajuda para ele para criar o projeto dele. Apesar que um nicho é um produto simples e básico, mas mesmo assim o cliente vai achar bom se eu conseguir dar essa ajuda para ele. Então eu vou montar um nicho aqui rapidinho, fazer um nicho borda diamante 60 por 40. Rapidinho que eu já faço ele, só para vocês terem uma noção. E aí vocês vão entender onde que já entra a logística de venda dos demais produtos. Muitos hoje trabalham com o porcelanato do cliente. Eu vou mostrar para vocês porque eu trabalho com o meu e como eu consigo estimular o cliente a comprar o meu porcelanato. Beleza, criei aqui um nicho borda diamante, o cliente.
ele já está conseguindo ter uma boa visibilidade desse nicho, e aí eu começo a fazer uma entrevista com esse cliente meu. Olha, que tipo de cor, né? O que é seu perfil? O que é que você gosta hoje de cores, né? Seja se for o cliente homem, se for a esposa, normalmente a esposa sempre é que dá a opinião final, né? A gente já parte para esse lado. Então vai ter cliente que ele gosta de produtos mais clean, né, que são os mais claros, produtos mais exóticos, talvez um marrom rajado ou alguma coisa assim, amadeirados, né, que são os mais rústicos, ou um mais escuro. Então você tem que identificar isso primeiro. Vamos supor que o meu cliente falou assim, não, a parede lá vai ficar branca e o chão é cinza. E eu gosto de algo que combine. Então já é um cliente que não é extravagante. E eu já sei o que eu tenho no meu depósito. Meu depósito lá eu tenho cinza, tenho calacata. Então qualquer uma dessas cores vai compor. Se o chão é cinza, a parede é branca, eu posso fazer uma proposta de um nicho cinza e a bancada cinza com uma cuba de louça branca. Entendeu? Você casou a proposta, né? Deu harmonia ali na composição. Não é algo que tá extravagante no projeto. Então eu vou jogar uma cor cinza aqui que eu já tenho no meu estoque lá. Deixa eu montar uma peça de piso qualquer aqui só para mim buscar. Eu já deixo salvo aqui, ó, algumas peças de piso que eu já sei que eu tenho lá no meu depósito para estimular a venda. Então eu venho aqui, crio a opção de cor, né? Crio uma estampa. Lembrar que a gente dá aula, né, de SketchUp para quem quiser aprender a montar projetos como esse aqui para o seu cliente, tá? Nosso WhatsApp tá rodando aí. Depois é só entrar em contato. Show. Apresentei a cor para o cliente, apresentei a estampa aqui e vamos supor que o cliente gostou. E aí você já vai imaginando a diferença de uma apresentação de projeto hoje, a caneta ou a lápis ali, que o cliente não consiga interpretar, identificar que aquilo ali é realmente daquele jeito, e eu fazer essa apresentação desse jeito aqui para o cliente. Tem total diferença, né? Não estou desmerecendo ninguém que trabalha do jeito tradicional. Eu estou falando que o mercado é concorrido. E quem vai sobrepor o mercado hoje é quem tem diferencial. Essa é uma realidade. Show de bola. O cliente gostou, falou, não, esse cinza ficou legal aqui. Quanto que fica esse cinza aí, Jair? Beleza. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente falar para ele, ó, fica X valor. Ou eu posso fazer, né? Vamos supor que você tem um funcionário que está fazendo ali, uma vendedora que está criando o projeto e apresentando para ele, ou você mesmo, e eu posso apresentar ele como se fosse um sistema, né? Através de uma planilha. Qual que é a vantagem nisso? Vai te dar credibilidade e dificulta até o cliente começar a te pedir descontos a mais, querer pôr preço, porque ele vai ver que você tem um preço definido, você tem uma tabela que você segue. O trem não é só chegar e pôr o preço que quiser. É aquele preço. Todo mundo paga aquele preço. Então justifica um pouco o seu preço. Eu trabalho por método linear de corte. Eu posso muito bem somar isso aqui na calculadora e jogar na minha planilha. Ou eu posso vir aqui no aplicativo, ó, selecionar todos os métodos, todos os cortes que eu vou fazer. Né? Quando a gente fala em corte, a gente está falando em meia esquadria cortada e colada. Então eu seleciono aqui em cima com direito, informações de identidade aqui, e ele já me deu o valor aqui. Acho que não está aparecendo ali na planilha. Espera aí, no monitor. Deixa eu... só crescer ele aqui. E só um minutinho. Aí, deu certo agora. Aqui, ó. Aparece aqui em cima, ó. 1.6. Não apareceu lá? E agora vai aparecer. Porque eu apaguei lá. Mas deu para vocês entenderem. Deu 1.6 metros de corte. Beleza, coloquei aqui 1.6 metros de corte. E aí, como que eu vou fazer o orçamento do nicho agora para o cliente entender? Eu vou aqui na nossa planilha. Ó. Vou na nossa planilha de nicho. Ela vai abrir aqui. E é só eu colocar as medidas do nicho aqui. Só que para isso funcionar, eu já tenho que ter uma base de cálculo. Como que você cria base de cálculo? Você sai perguntando o preço do fulano, do ciclano, do bertano? Não. Você desenvolve. Para você desenvolver, você tem que ter feito um primeiro projeto. Você precisa fazer um nicho desse, começar e terminar e tomar nota.
Eu vou dar uma aulinha de precificação rápida agorinha, né? Só para vocês terem um entendimento sobre isso. Mas criar sua precificação é conhecer os custos do seu projeto, quanto tempo você gastou para fazer ele e qual é a realidade econômica da sua região. Aí você cria sua precificação. Com uma planilha dessa, eu consigo fazer simulação, se eu quiser. Por quanto você quer vender um nicho desse aqui? Isso aqui é um nicho 60 por 40. Vamos colocar que você quer vender, estou fazendo suposição, não estou falando preço para ninguém, tá? Eu não falo, porque eu faço vídeo para o Brasil inteiro, então tem gente lá de cidades que a realidade econômica é muito alta e tem gente que a realidade é muito baixa. Então você não pode se comparar a valores. Eu vou mostrar simulação, tá? Vamos supor que você quer vender um nicho desse aqui a 300, 400 reais. Vamos supor que você quer vender a 400. Como que eu vou saber qual que é a minha base de cálculo para vendê-la a 400? O valor dele está aqui, ó. Esse aqui é o valor que ele está calculando em cima dessa metragem, com um desconto para pagamento à vista de 5%. Eu coloquei umas despesas aqui, eu vou tirar ela aqui, depois a gente acrescenta. Para a gente entender primeiro a questão do custo real dele. Então vou tirar isso aqui, beleza? E vou voltar aqui. Ó, já está aqui, ó. Ele já está com 400 reais para venda a prazo e está com 380 para venda à vista, porque eu falei que eu ia dar 5%. Então, para eu vender um nicho borda diamante, tá? A 400 reais, um nicho 60 por 40, a base de cálculo dele é 250 reais, tá? A planilha está me falando. E aí, se você vai colocar ele para entregar instalado, você pode vir aqui e colocar aqui como despesa, uma despesa de instalação. Quanto você vai cobrar para instalar um nicho desse? Um dia de serviço? 150, 200 reais? Vamos jogar 200 reais aqui, ó. Você acrescentou aqui, a planilha já converteu, já somou e ela já apresentou isso aqui. Aí eu te pergunto, quando você faz uma apresentação de orçamento dessa maneira aqui para o cliente, isso aqui se chama assim formalização. Você acha que você não tem muito mais credibilidade para estar fechando o negócio? Isso a gente está falando de um nicho. Você imagina, eu vou mostrar um projeto mais avançado para vocês agora. Um projeto de ilha, onde tem dobra, tem estrutura metálica e várias outras coisas, eu vou estar mostrando para vocês. Então a planilha, ela te ajuda nessa parte. Como eu falei, você pode achar a sua precificação, mas está errado esse tema que eu falei aqui. Do jeito que eu te mostrei aqui, eu acho totalmente errado, porque você nunca vai saber se você está ganhando dinheiro ou não. Não quer dizer que se você vender um nicho hoje instalado por 570 reais, que você está ganhando dinheiro. Você pensa um cara que está começando que gasta 5 dias para fazer um nicho desse. Quanto que ele está ganhando? Nada. Agora, se for uma pessoa que faz ele em um dia, já está ganhando dinheiro. E é por isso que tem que ter precificação pessoal, a sua precificação. Não basear no preço do outro, fazer comparativo de preço. Não existe no nosso segmento. É uma coisa totalmente errada. Vou mostrar um outro projeto aqui para vocês. Ó. Olha esse projeto aqui. Esse aqui foi um projeto que eu postei o vídeo hoje cedo, né, da finalização dele. Essa parte de madeira aqui é marcenaria, né, não está pronto. Quando terminar lá, eu vou estar voltando nessa obra para fazer vídeo, para tirar foto lá, mostrar para vocês. O que ajudou eu pegar esse tipo de serviço aqui? Primeira coisa, o atendimento ao cliente. Né? A cliente não tinha arquiteto para um serviço desse aqui. Isso aqui é um serviço que precisaria sim de um acompanhamento de arquiteto ou design, porque tem que trabalhar a composição de cores, tem que trabalhar as medidas específicas, tem muita coisa aqui que tem relação uma coisa com a outra. Por exemplo, existe espaçamento correto para deixar entre a ilha e a pia, o local exato que você vai deixar o fogão em relação aos demais, aonde que você quer deixar a abertura da bacia aqui em relação à bancada, né? Tudo isso aqui tem um lugar certo. E aí, se o cliente sozinho não tem essa noção de criar e não tem um arquiteto, quem que vai ajudar ele? Você que tem que ajudar. E aí, quando você começa a atender seu cliente, monta um projeto desse jeito aqui, você já está ganhando ponto com ele. Já é credibilidade para você. E aí não importa se o seu concorrente cobra mais barato que você. Se o seu concorrente não tem a mesma prestação que você pode ter certeza que o cliente vai valorizar e vai querer sim a sua mão de obra. Então, diferença, né, de valor e preço é mais ou menos por aqui. E
Vou mostrar agora esse projeto aqui para fazer a precificação dele, o tanto que é complexa. Nessa parte aqui do projeto, eu tenho a mesma ilha, eu desenhei ela aqui, só que aqui ela está toda separada, né? Eu tenho todas as peças delas que eu posso deslocar aqui. Deixa eu ver se ela sai aqui, deixa. Ó. Tirei ali a bancada dela. Isso aqui é a parte de estrutura, de fixação para a área de MDF, mas eu tenho que saber. Se eu não desenhar, como que eu vou saber? Ó, essa aqui é a parte de dobra de piso da estrutura metálica. Tirei ela aqui. E essa aqui é a parte de estrutura metálica. E tem mais uma, que é a parte da alvenaria. Né? Porque esse projeto eu precisei. Por que eu precisei fazer alvenaria? Né? Tudo tem um porquê no projeto. Eu não vou chegar simplesmente e vou falar, não, eu quero essa alvenaria desse jeito aqui. Por que eu quero? Porque eu tenho instalação de revestimento aqui, porque eu tenho uma marcenaria que vai ser fixada aqui e ela pode pesar, né? Porque essa marcenaria ela passa aqui para frente, eu preciso fixar suporte aqui e talvez só na estrutura metálica ali eu não consigo. Então cada projeto eu vou identificar nele uma forma a mais ali ou diferenciada para estar estruturando, né? Então você já começa por aí, diferencial. E na hora de fazer orçamento é a mesma coisa. Quando eu preciso fazer orçamento, ó, eu venho aqui, trabalho por metro de corte, vou somar todos os cortes da peça. Eu simplesmente ou posso somar eles e já multiplicar pela minha base de cálculo, ou eu posso pegar o projeto e usar uma aba similar aqui da nossa planilha. Deixa eu ver onde que está aqui. É o menu, aqui o menu. Eu criei aqui um exemplo aqui, ó, tipo ilha mesmo, né? Essa outra parte aqui já te ajuda a fazer a parte de orçamento. Essa parte da planilha aqui, ela me dá quantitativo, ó. Ela fala quantos metros de piso eu vou gastar. Ela me fala quantas peças de piso eu vou gastar, determinando o tamanho do piso aqui. Bom, nesse projeto aqui na simulação que eu fiz, se fosse 60 por 60 ia gastar 14 peças, se fosse 70 por 70 ia gastar 10, se fosse os 2,70 por 1,20 ia gastar de 1,5 a 2, só que esse projeto nosso aqui, ele gastou 4 peças de piso. Por quê? Porque eu estou considerando a parte de cima, a descida lateral, aqui e de cá. Então, tudo isso aqui me ajuda na hora de eu fazer o quantitativo. Isso aqui é justificar preço. Isso aqui é justificar quanto que eu vou cobrar, né? O que o cliente vai pagar, como que eu vou dar esse preço para ele. Então são pontos, né? Que eu queria fazer uma exemplificação rápida aqui para quem está acompanhando, entender como que você faz hoje para estar cobrando um preço melhor do seu cliente. E não só isso aqui, igual eu falei, postura, marketing pessoal, investe no seu marketing pessoal. Como que o cliente vai te levar a sério se ele chega na sua empresa sem nem uniformizado, tá? Né? Não é todo mundo que esquenta com isso. Mas se você é um tipo de prestador de serviço que consegue vender para o cliente mais criterioso, você consegue vender para qualquer um. Se o criterioso você vendeu, para o que não tem critério nenhum, ele já é garantido. E aí você está além, né, do seu concorrente. São pontos de vista que eu costumo carregar, né, que eu trabalhei, eu lapidei no meu investimento, na minha empresa, e vem dando certo. Outros pontos bacanas da gente reforçar quando você for trabalhar, que dá mais segurança ainda ao seu cliente, é a formalização da sua negociação. Faz um contrato. Quando a gente fala faz contrato, a gente não está falando que você tem que ir para um cartório registrar contrato, não. De forma alguma, não tem essa necessidade. A menos que seja um serviço de valor muito alto. Aí você tem que ir. Mas quando é valor mediano, um valor baixo, formalização de contrato nada mais é do que um documento que está afirmando ali tudo que vocês combinaram e está assinado pelas duas partes, com os dados de cada uma. Né? Você quer ver um exemplo? Você pode pegar uma folha de papel, a punho mesmo, escreve lá, faz um cabeçalho lá, né, com seu nome, seus dados, aonde que você mora, ou se é empresa, se é CNPJ, telefone, beleza, são seus dados. Cliente, quem que é seu cliente, os dados do seu cliente, CPF, RG, organiza ele tudinho bonitinho ali e deixa separado. E escreve a punho, o que vocês negociaram.
Se fosse um caso de um projeto desse aqui, é uma ilha com medida tal, tal assim, uma estrutura que vai ter uma ferragem da medida tal, tem que ter um acabamento nisso, tem que ter um corte, tudo que você for fazer. E eu vou entregar o projeto em tal data, o valor combinado foi tal, a forma de pagamento é tal, beleza. Isso é uma formalização. Isso aí já evita que a pessoa de má índole venha te dar dor de cabeça e já te resguarda e resguarda o cliente. Você pode ter certeza que o cliente vai sentir muito mais segurança em fechar com você quando você fizer essa simples formalização do que você está fazendo. Show de bola? Vamos ler os comentários do pessoal aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Já falei muito. Vou começar lá do começo, porque é do começo que é bom começar. Falei. Deixa eu molhar a garganta aqui. E quem não votou, corre lá na aba da comunidade, tá? Cadê aqui? Aqui, ó. Vai lá na aba da comunidade. Deixa eu dar um F5 ali para ver se já mudou alguma coisa. Estava com 3.900. Continua com 3.900. Pessoal, vamos votar, hein? Vamos dar o voto para os meninos aí. Porque eles estão dependendo do voto de vocês hoje. É hoje o grande dia. Para fazer a votação é só você clicar aqui embaixo no nome do canal, ó, e você vai entrar direto no nosso canal. Aproveita, se inscreve e já clica aqui, ó, em comunidade. Clicou em comunidade, desce um pouquinho ali e dá um clique aqui na votação, né? Você escolhe. Tem nosso amigo Jefferson Machado e o Michel Augusto. Estão concorrendo a um treinamento presencial com tudo pago, até a despesa de viagem dele a gente vai pagar. A gente está recebendo apoio da Godzilla Diamantados, né, que fornece material aí pra gente, massa plástica, rebolo, lixa, disco de corte e entrega para todo o país também, tá? Depois eu vou deixar o link deles fixado num comentário aqui. Eu vou voltar aqui que agora eu vou ler um pouco dos comentários do pessoal aqui no nosso chat do YouTube. Quem tá com a gente aqui... Opa, José Carlos Franco. Boa noite, José, como é que você tá? Roberto, boa noite. O Thiago Caetano, boa noite, como é que você tá, meu querido? Edivan Alves, tá aí firme com a gente. AF Piso, boa noite. Wanderson Martins, se tiver perguntas também, né, sobre o tema aqui que a gente vai trabalhar hoje, sobre precificação, relato de experiência, compartilha aí. Vamos bater um papo, vamos fazer essa live ficar interativa aí, ó. O Wanderson Lucas, o Roberto, que é pedreiro instalador de piscinas, aí sim, hein? Adailton, boa noite. Marclério, boa noite. Fábio Soleira, o Fábio tá sempre com a gente aí, ó. Boa noite aí, pessoal. Cheguei fincando o dedo no like, é isso aí. Você que tá assistindo, já fincou o dedo no like? Já se inscreveu no canal? O Gleidson Rodrigo, boa noite. Vanderlei Nunes, boa noite. José Neto, boa noite. Ó o Jefferson. O Jefferson já tá ali. Ó o Vicente. Vicente Franco chegou agorinha. Ele viajou. Ele foi contemplado indiretamente. Nossos grupos de WhatsApp, todo mês a gente faz concurso de sorte nos nossos grupos. E um dos concursos é de um treinamento presencial que a gente não cobra nada do treinamento. Aí um participante ganhou, como ele não poderia vir, ele doou o treinamento para o Vicente. E o Vicente está aí, essa semana vai fazer um curso com a gente aí. Bom demais, né? Cláudio Santos, boa noite, Jair, tudo bem? Estou acompanhando a live, porém por motivos alheio à minha vontade, perdi as últimas 3 lives. Mas fica tudo salvo no nosso canal aí, todas as nossas lives. Jefferson, muito obrigado, Jair, pela oportunidade. Eu que te agradeço, meu querido. Ó, o já tá pedindo ali, ó. Quem puder apertar lá a votação, tanto eu, Jefferson Machado e o Michel contamos com vocês. É isso aí. Wesley Leandro, um abraço. Daniel Moreira, já sou o Daniel, ó. Davi Moreira, de Petrolina. Estou ligado nos seus vídeos, desejo muito um curso presencial. É isso aí, meu querido. Tem que, como se diz, chances de ganhar um curso todo mundo tem, né? Igual eu falei, nossos grupos de WhatsApp todo mês concorre a um curso presencial. Em janeiro agora a gente vai estar ministrando um curso na cidade de Arujá, São Paulo, tá? Então já tem a galera que já tá fechando as suas inscrições para esse curso e a agenda tá aberta. Então quem é ali da região de São Paulo está bem mais perto agora para fazer um curso.
Eliseu, boa noite. Como é que você tá? Severino, boa noite, Jair. De Anápolis, ó, pertinho da gente aí. Jair, peguei um projeto bem complicado, acabei cobrando metro linear no valor das pias esculpidas. Foi bom porque eu peguei experiência, mas o valor não deu. O vídeo do projeto tá lá no grupo. É igual eu falei, igual eu mostrei esse projeto aqui agora. Nem todo projeto pode ter a mesma base de cálculo. Ó, nicho, não pode ter a mesma base de cálculo de pia. Pia de cuba não pode ter a mesma base de cálculo de ilha ou projetos mais complexos, porque o tempo de trabalho é outro. Então é por isso que a gente não baseia no preço que o fulano passa pra gente, ou você vê ali na internet, porque ela depende da sua produção. Você tem que entender o seguinte, o tempo que você gasta para montar uma estrutura de pia de cozinha, dobra, reforço, não é o mesmo tempo que você gasta para fazer um nicho. Então são bases de cálculo diferentes. Você pode trabalhar por metro linear de corte, mas você tem que saber qual que é a base de cálculo correta que você vai usar para determinados projetos. Edemir, boa noite. Eduardo, boa noite, Jair. Eu fui primeiro na minha cidade, já tem 2 mais aqui, tem as marmorarias fazendo alguma coisa também. E eu não dou conta, graças a Deus. Que bom, tá vendo? Não tem jeito, a porcelanataria cresceu muito. Então hoje tem muita gente buscando serviço de porcelanataria e praticamente não tem mão de obra. Tá? Então não tem esse negócio de ter concorrente desleal, porque não tem mão de obra. Como que o pessoal está concorrendo com você? Se você não tá vendendo, não está conseguindo vender, então dá uma paradinha e olha para você mesmo. O que você está fazendo de errado? Ou está agindo na soberba demais e está querendo achar que tem, porque o serviço que você está fazendo é bonito, tem que valorizar e está cobrando um preço absurdo, ou ainda não entrou no mercado, ou não tem logística de venda. Existem pessoas que que estão no mundo, né, que tem um dom de produção, mas não tem dom de vendas. Tem pessoas que não servem para produção, mas são excelentes vendedores. Assim como tem pessoas que eles não são de pegar no pesado, mas são excelentes administradores. Então você tem que ver qual que é o seu foco ali, o que você é bom para fazer. MA Revestimentos, porcelanataria, boa noite. Yung, vamos lá, gente, vota no... A galera tá estimulando as votações aí, ó. Vamos aproveitar e dar o voto lá. Jair, onde encontra os esquadros com imã que você usa para fazer suporte? Aquele esquadro com imã, você vai achar ele ou na internet, né, no Mercado Livre, ou em ferragista. Se tiver uma ferragista boa aí na sua cidade, com certeza você vai achar aqueles esquadros. Michel, boa noite, seu cara, foi muito top disputar a final, ó, Michel aí já tá, que bom, fico feliz de ver, tá sendo uma disputa bem sadia, né, os meninos tão se empenhando, isso que é bacana. Ó, Michel, só a enquete ainda está lá precisando do seu voto, não importa quem vai ganhar, precisamos de 10 mil votos, porque eu fiz uma proposta para os meninos lá. Por quê? Eu vou explicar o que é a ideia de movimentar o projeto dessa forma. Eu não gosto de fazer sorteio de brinde ou de curso que você simplesmente faça a sua inscrição e ganha pela sorte. Cara, não existe sorte. Existe determinação, existe luta, existe você correr atrás de seus objetivos. E quando você faz um projeto igual esse aqui, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que buscar logística para conseguir levantar fundos para pagar tudo isso, porque não é uma despesa barata, eu quero que o participante que vai ganhar isso seja um participante merecedor de verdade, que ele corra atrás. E a única coisa que eles precisam fazer é pedir voto, mostrar, né, se apresentar, mostrar que eles realmente precisam daquilo ali. Não é simples, não é a primeira vez que eu faço esse tipo de projeto. A gente teve nosso amigo André aí, ó, de Fortaleza, que ganhou o curso com a gente pagou toda a despesa de viagem dele, hotel, alimentação, ficou uma semana e hoje vive de porcelanataria. Isso é gostoso, isso é bom de se ver, tá? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então é uma oportunidade bacana. Eu sei que infelizmente não tem como ajudar todo mundo no sentido de dar alguma coisa. É por isso que a gente posta vídeo no canal aí ensinando a fazer. Ó, e a galera tá ali pegando firme, né? Pedindo os votos lá pro pessoal. Isso aí. Alan, o curso deveria ser por 2, foi muito disputado. Alan, passa um pix pra nós aí que eu dou o curso pros 2 na hora, pessoal. Não é questão de não querer dar o curso, pessoal. É questão de tem custo.
tá? Não tem custo, não é porque... Como que eu vou chegar assim e falar assim, eu dou um curso de graça todo mês. Todo mês a gente dá um curso. E não é um curso de uns minutinhos. São 5 dias de curso. Eu paro toda a minha produção, eu não faço serviço de cliente nenhum para dar aquele curso ali. Então, o ganhador tá ganhando com tudo. Ele tá ganhando despesa de viagem. Ó, tem participante que a despesa de viagem vai ficar em R$ 1.500. Aí tem a despesa, né, aqui de alimentação e hotel. Tem uma semana de curso, tem jogo de ferramenta. Então, infelizmente, não é tão simples. E aí, para eles ganhar, o que vocês precisam fazer? Ajudar. Compartilha, pede voto. É assim que vocês ajudam. Independente da quantidade de votos, você deveria dar o curso para os dois, porque o que esses meninos fizeram foi lindo. É igual eu falei, eu vou colocar uma chave Pix aqui, se vocês quiserem fazer uma vaquinha e dar uma força para ajudar a pagar pelo menos as despesas do segundo lugar, vou fazer questão de dar o curso. Eu não vou importar de jeito nenhum de recebê-lo aqui para fazer o curso, se vocês contribuir e pagar a despesa de viagem deles. Se vocês quiserem ajudar, eu vou fazer essa proposta para vocês aí. Tá? Quem te animar aí, vamos começar a comentar aí embaixo aí. Vocês animam a ajudar o segundo lugar, independente se seja um ou outro, a custear as despesas dele, a custear o hotel, a custear a alimentação dele? Se vocês fizerem isso, o curso eu dou de graça para o segundo lugar. Já estou fazendo compromisso aqui. Né? O espaço eu tenho, vou estar dando curso para um, para mim vou fazer questão de abrir espaço para o segundo lugar. Agora eu quero ver se vocês realmente estão com vontade de ajudar o segundo lugar aí. Vamos ver, eu gosto de apertar o pessoal. Olha lá, o Alan, né? Vamos ver se o Alan vai se manifestar, né? Anda ali. Eu gosto de ver o trem desse jeito. Amanda Santos, parabéns pela iniciativa, Jair. Esse curso vai impulsionar a carreira do vencedor. Meu voto é do Jefferson, mas Michel também é merecedor, com certeza. E tá aberto aí, tá liberado pro pessoal, né? Quem tiver interesse em ajudar o segundo lugar, eu vou criar um cadastro para eles ali. Vou falar assim, ó, o custo deles é tanto. Se vocês quiserem fazer um Pix aí, se cada um ajudar com R$ 1 que esteja, você pode ter certeza que rapidinho ajuda. Ó, vamos lendo as perguntas sobre o trabalho aqui agora, sobre porcelanataria. Posso fazer lavatório de banheiro com piso de barro vermelho? Tenta não fazer. Tenta não fazer. Tenta fazer com pisos de melhor qualidade, de baixa absorção, tá? Isso aí agora, nicho, eu já te falo que você pode fazer, não tem nada não. Fala, Zé Antônio. Ô, Zé Antônio Guilherme, manda um abraço aqui para São José do Rio Preto. Um abraço pro pessoal de São José do Rio Preto. Falar pessoal de São José do Rio Preto, domingo eu tô aí. Domingo que vem eu tô chegando em São José. Segunda-feira eu vou estar gravando o dia inteiro em São José e na terça eu tô indo para São Paulo. Cláudio Santos quer fazer o curso presencial. Tá na hora, meu amigo. Olha o nosso WhatsApp aqui em cima, aqui, ó. Entra em contato aí e garante sua vaga. Ézio Valente. O Ézio faz parte dos nossos grupos de WhatsApp. Lá já tem um tempão. Tá sempre com a gente lá. Um abraço, Ézio. Boa noite, Jair. Noite a todos. Cheguei aqui fincando o dedo no like. Joinha na votação. Que bom aí, ó. Vamos lá votar, pessoal. Deixa eu dar mais uma atualizada na tela da votação aqui para eu ver como é que tá. Deixa eu ver se o pessoal tá votando. Você vê, até agora nós estamos com quantos votos? 3.900. Nós temos um canal de quase 100 mil seguidores, tem 3.900 votos. Ó. Deixa eu atualizar ali. Ó. Até o presente momento, o Jefferson está com 55% e o Michel com 45%. Vocês aproveitam, nós estamos aqui com 43 minutos de live. Eu falei que eu vou encerrar a votação às 10 horas. Começa a compartilhar aí, já vamos, se todo mundo ajudar, compartilhar e pedir voto pro seu participante nos grupos, com os amigos, com os vizinhos, cercar o povo na rua, eu tenho certeza que isso aqui estica. Se terminar empatado, já é um lucro grande demais. Na votação que a gente fez lá em Ribeirão eu criei um projeto desse, mas eu vou te falar, eu tava suando já, porque os dois foram empatados até o final. A gente teve que escolher no papelzinho para definir quem que era o ganhador. Então tá na mão de vocês aí. É hoje, né? Hoje é um grande prêmio. Fala a verdade, cara. Se não é um prêmio bom, né? Se eu não me engano, eu acho que o Jefferson, não sei se é de Pernambuco, e o Michel, eu acho que é de Minas Gerais. Você tá ganhando despesa de viagem. Você tá ganhando a sua alimentação, que é café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ganhando jogo de ferramenta. E ganhar um curso de uma semana, né, que pode transformar a sua vida ali, não é um prêmio ruim, não. Né? Eu acho que a gente pode correr atrás.
Parabéns, Jair, pela sua dedicação por estar ensinando todos nós. Valeu, um abraço aí. Já que na minha cidade é muito complicado negociar preço em uma peça que faço no valor de 800, o pessoal só quer pagar 400 ou 500 no máximo. Ah, mas esse aí é o que eu estava falando. Qualquer preço que você falar para o seu cliente, ele vai querer pagar mais barato. Mas eu vou te ensinar uma estratégia de venda hoje. A gente trabalha num segmento tão diferenciado, assim, limitado de concorrentes, que quase não tem ninguém no mercado. Você quer vender sua peça por 800? Então você vai oferecer ela por R$1.000 e vai dar R$200 de desconto para o seu cliente. Chama estratégia de venda. O cliente ele não negocia com você se você não der um benefício para ele. Tá? Ah, você quer vender parcelado para o seu cliente e não pagar juro? Saiba quanto que você paga de taxa do cartão, de antecipação e de parcelamento e joga isso e joga mais uns R$100 acima. E isso você joga o preço para o cliente. Aí você fala, ó, eu te dou tantos por cento para o pagamento à vista ou parcelo para você no cartão em quantas vezes sem juro que você quiser. O que você não pode é chegar no seu cliente e falar, não, se você quiser parcelar, eu parcelo, mas eu vou te cobrar tanto de juro. Cara, dá o preço já com o seu valor embutido. É isso que o pessoal não aprendeu ainda. Quando as pessoas vão, essas lojas vão revender produtos, por exemplo, tem uma torneira, uma loja que vende torneira. Você acha que ela compra ela, põe ela ali na prateleira para vender no preço seco? Não, meu amigo. Quando eles colocam ali, ela já descontou, né, o que ela pagou de imposto, o que ela vai pagar de taxa disso, taxa daquilo que for, taxa de cartão, tudo ela já joga. Aí ela já joga aquele preço lá. Você fala assim, não, mas tem um desconto? Fala, se você for pagar à vista, tem. Você pronto, você já abriu a negociação. O que o pessoal ainda não dá conta ainda é de criar a negociação. Quer bater o preço num valor seco ali e depois não tem poder de argumentação para o cliente. E o cliente precisa ouvir a palavra desconto. Não tem jeito, tá? Carlos, boa noite. Já ano que vem vou trabalhar com peças de pronta entrega. É isso aí. Vale super a pena, né? Tem muito cliente que ele não pode esperar. E para ele tanto faz, né? O que você tem ali é um nicho. Pô, gente que tem casa para alugar, rancho, faz peças neutras. Tem muita peça neutra aí que dá para você fazer nicho branco, bege, cinza, tem boa saída. Vale super a pena. Já faz parte dos seus grupos de WhatsApp, entrei há poucos dias. Como faz para concorrer ao curso grátis? O pessoal concorre a partir da segunda mensalidade. Se você está da segunda mensalidade para cima, você já está concorrendo. Todo dia 15 a gente faz um concurso de sorte. Não sei em qual mensalidade que você está. Então, como você falou, você entrou há poucos dias, né? Se foi no grupo de iniciantes, é a partir da segunda. Se foi no de assessoria, você já concorre. No dia 15 você já vai concorrer. Show? Cadê o pessoal que queria fazer a vaquinha para ajudar a pagar as despesas do segundo colocado? Eu tô aqui disposto. Eu falei, se o pessoal se manifestar, eu vou abrir aqui uma vaquinha. E quem quiser pagar a despesa, ajudar a contribuir com a despesa do segundo colocado, eu vou dar o curso de graça. Eu não vou cobrar nada do curso. Tô fazendo a minha proposta. Deixa eu ver aqui o Instagram aqui um pouquinho. Se eu não fechar... Ó, tem uma galera no Instagram, agora tô com o celular aqui na frente, eu consigo ver aqui. Boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente no Instagram. Se tiver pergunta, pessoal, aproveita na... Fechei o trem. Rapaz, eu não consigo rodar o Instagram sem fechar ele de jeito nenhum. Vamos aproveitar. Vamos fazer perguntas aí. Deixa eu ver se no YouTube tem perguntas. Ó. Lá no YouTube, ó. No Facebook, tá lá nosso amigo Genésio, o Guilherme Henrique, Expedito Batista e André Souza. Vamos voltar para cá. Davi, qual que é a despesa para pagar do segundo colocado? Deixa eu fazer uma conta aqui, cara. Despesa, dependendo de qual desses dos participantes que ganhar, vai ficar na casa mais ou menos uns R$2.500. Depende o que ganhar. Eu acho que se for o Jefferson, a despesa dele é uns R$3.000. Se for o Michel, é uns 2.500, que o Michel mora mais perto. Isso eu tô falando, despesa de viagem, hotel e alimentação. Né? Do curso, eu não tô cobrando nada, eu não vou cobrar nada do curso. Então vai estar entre 2.500 a R$3.000. Se vocês quiserem abrir uma vaquinha, a gente vai colocar a vaquinha ali à disposição dos meninos. Eu mesmo quero R$1.
Ó, Celso Ribeiro, pronto para vaquinha aqui, o Celso do Pará, tá vendo? O Paraná, perdão, do Paraná. É assim que a gente faz a diferença, pessoal. Hoje não adianta a gente querer só ajudar as pessoas com valor em dinheiro. Isso aí não ajuda. Tem que ter aquela condição de ajudar, que seja assim, com ensinamento, com incentivo. Muitas pessoas elas precisam de apoio, né? E não precisa de valor em dinheiro. Isso aqui é algo que eu sei que faz diferença, né? Quando você acerta uma pessoa ali que realmente precisa, eu lembro a primeira vez que eu fiz um projeto de concurso para ajudar alguém, acho que o primeiro que ganhou foi nosso amigo Denis, de São Paulo, onde que o pessoal pagava uma taxa de R$ 10 para participar e desse dinheiro eu consegui pagar as despesas e trazer ele para fazer um curso comigo de uma semana. Paguei hotel, paguei alimentação dele, né? Paguei a despesa de viagem, dei jogo de ferramenta. Então, quando a galera se une para ajudar, a gente consegue fazer muita coisa. Consegue fazer muita coisa mesmo. Ó, quem quiser fazer a vaquinha e pagar, o número de WhatsApp da nossa loja é uma chave Pix e é o WhatsApp da loja. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um Pix, né, nesse número e vai mandar o comprovante no WhatsApp informando que é para a vaquinha do participante, tá? A gente vai juntar, vou fazer a prestação depois, quanto que deu. Eu não sei se, eu acho que o curso dos meninos vai ser marcado ou para o final do ano agora ou para o começo do ano, e a gente vai oferecer ali para o participante, ou ver o que faz, né? Aí o participante teria que fazer o compromisso de vir, porque senão vai ficar injusto pegar o dinheiro do pessoal ali, né? Sendo que é destinado para eles, tá? Então, o Pix é esse aí. É o número do nosso WhatsApp. Ele tá no meu nome, né? Jair de Guiar Júnior. Faz o Pix, manda o comprovante pro WhatsApp, informa. Isso aqui é para vaquinha do segundo colocado do concurso. E a gente vai montar uma planilha e depois vai fazer uma prestação de conta, né? Vou falar o nome das pessoas que pagaram. Eu não vou informar o valor de quanto cada um pagou. Ou se ajudou lá com 1 centavo, é lucro, né? Cada um, se tem condição de ajudar com valor, ajuda com valor. Se não tem, tá ótimo, ajuda com apoio, compartilha, que já tá bom demais. João Batista, boa noite. Boa noite, Jair. Você tem algum conhecimento de algum porcelanato preto acetinado para me indicar? Cara, a Delta tem. A Delta tem um preto acetinado. Eu não lembro o nome dele, tá? Mas se você pesquisar no site da Delta, com certeza você vai achar. Ver se eu pulei alguma coisa aqui. Vixe, eu pulei foi um monte. Aonde que tá aqui, meu pai, mano? Boa noite, Jair. Como você falou, você dando uma boa impressão para o cliente, assim você também dá uma boa segurança para o cliente investir o dinheiro dele. Assim você mostra seu diferencial do concorrente. Com certeza, eu falei. Quando você tem postura, o cliente te valoriza, tá? Tem cliente, pessoal. A gente vive num mundo seguinte, né? Infelizmente, a gente é avaliado desde a roupa que a gente veste ao carro que a gente anda. Quando você vai para uma negociação, ainda mais é uma negociação que envolve um certo valor de dinheiro, um poder aquisitivo, o cliente ele te julga. Ele sabe se ele pode colocar preço no seu trabalho ou não. Você pensa o seguinte, você vai de bicicleta, dá um orçamento. O cliente vai olhar em você e fala, tá passando fome. Você pede 1.000, ele quer te pagar R$ 100. Porque ele vai ver que você quer que você esteja precisando. Aí pensa, você vai lá numa Hilux ou num Corolla fazer um orçamento. O cliente tem vergonha de te pedir um desconto. Ele vai ficar com vergonha. Fala, pô, se eu falar um trem desse, esse cara vai danar comigo aqui. Então isso é a realidade. Não estou dizendo que você tem que ter um carrão para fazer orçamento. Estou dizendo que você tem que ter postura. Né? Vai uniformizado, vai preparado, né? Marca o horário com o cliente, vai certinho, toma nota de tudo. Pô, já vi tanta situação. Na época de construção, tinha uma equipe de marmoraria que atendia a gente. E assim, eu sempre indicava eles. O cara fazia o orçamento para o cliente. Toda vez o orçamento estava tudo errado. As peças vinham erradas. Tinha vez que o... Peraí. Tinha vez que o rapaz me ligava para me perguntar por quanto que ele tinha cobrado do cliente, que ele não lembrava mais. Eu não tinha nem os dados do cliente, não tinha telefone. Então, assim, a gente não pode ser desorganizado. A gente tem que ter, pelo menos assim, o básico, né? Pelo menos o mínimo. Ô, Carlos, o WhatsApp da nossa loja tá aqui em cima, meu querido. É só entrar em contato depois e pedir mais informações sobre o nosso curso.
Ó, o Jefferson Machado, já manda um abraço para minha família aqui de Paulista, Pernambuco. Sem eles eu não iria conseguir participar desse concurso. Coisa boa, cara. Um abraço lá para a família do nosso amigo Jefferson Machado, lá em Paulista, lá no Pernambuco. Um abração aí para todo mundo. Parabéns. Você está correndo atrás, você está incentivando, né, ajudando o Jefferson aí, dando esse apoio. Pode ter certeza que vocês já são vitoriosos, né? Agora para frente, o céu é o limite. Bom, fico muito feliz. Boa noite, Jair. Me chamo Ramon, sou de Rondonópolis. Através dos seus vídeos aprendi a fazer cubas, nichos. Já fabriquei 4 modelos de cuba. Estou pensando, e eu disse a rolar, não terminei, em seguir firme na porcelanataria. Coisa boa, Ramon. Um abraço pra você aí, sucesso. Pega firme, cara. Pega firme. Silvio, coloca o número da vaquinha. Eu já falei, ó. O Pix é o WhatsApp aqui da nossa loja. É só fazer o Pix. Manda o comprovante no WhatsApp da loja e informa. É para vaquinha do concurso, tá? Informa seu nome lá para a gente tomar nota. Vou deixar esse valor separado para repassar para o segundo colocado. E aí a gente pode fazer assim, não sei, se vocês quiserem também. Se o segundo todo jeito falar que não vem, talvez o valor não seja o suficiente. Se vocês falar que pode, eu vou passar o valor para ele, tá? Isso é um valor que não é para ser repassado para mim. Quando eu já abri meu MEI, ter um CNPJ é vantajoso para quem está iniciando a porcelanataria. Tem algum desconto em compra de ferramentas e insumo? Vilésio Viana. Vilésio, nem sempre, tá? Nem sempre. CNPJ é interessante você ter, principalmente assim, seja um MEI. Como empresa, você tem uma postura diferente para o seu cliente. Você tem uma visão para o seu cliente olhar diferente. É totalmente diferente ele negociar com o CPF do que negociar com o CNPJ. Pode parecer que não, que é só número, né? Mas já um início do seu crescimento. Sobre a questão de compra, só vai ter muita vantagem para você se você já for uma pessoa que está comprando muito. Comprar muito mesmo. Se você não é essa pessoa, então não vai fazer muita diferença para você não, tá? Posso te falar, é isso. Mas é vantagem sim ter uma CNPJ. Boa noite, Jair, tudo bom? Tem planos de abrir uma marmoraria ou fica só na porcelanataria? Só na porcelanataria. Não tem intenção de partir para marmoraria, não. Mário Márcio. Pronto para vaquinha. Tá aí, vaga. Olha o WhatsApp da loja aqui. Olha a chave Pix da nossa loja. Tá no meu nome. Manda o comprovante no WhatsApp da loja e informa lá, ó. É para vaquinha, né? Informa seu nome que a gente vai fazer a prestação depois, tá? Ó, o Jefferson também. Até o Jefferson vai entrar na vaquinha. A Letícia também. Então vamos lá, pessoal. Pronto, ó. Tô falando, quando o pessoal decide ajudar, todo mundo. Já dizia o ditado. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, se cada um fizer a sua parte aí, ó. O que eu consegui fazer? Eu corro atrás de patrocínio, eu corro atrás de logística, de ajuda, para promover o evento. Então, sozinho, pelo menos de um, a gente sabe que consegue. Agora, de mais pessoas não é fácil, tá? Mas a gente abre um espaço desse para mostrar a credibilidade, mostrar a realidade do que está acontecendo aqui. É só vocês agora partir para ajuda. Ó, o Michel falou que ele tem o da viagem. Então já tá fácil. Se o Michel ficar em segundo, o da viagem ele tem. A vaquinha de vocês vai ajudar a gente pagar o hotel e alimentação. Então tá mais fácil ainda. Como eu falei, do curso eu não vou cobrar. Já estou disponibilizando aqui o curso para o segundo lugar, tá? E faço questão de receber os dois aqui com certeza, porque os meninos tão esforçados, né? Realmente eles correram atrás. Não foi algo de falar assim, não tentei. Não, ele tentou muito sim. Todos os dois estão tentando pra caramba. É só de ver uma votação aqui com praticamente chegando aos seus 4.000 votos, é muita coisa, tá? Boa noite pra todo mundo aí. É isso aí. Vou dar só uma atualizada na página ali. Eu já vou ver como que a gente tá. Vocês podem mandar pergunta aí, vamos aproveitar. Já tá meio travado ali nos 4.000. Quem não fincou o dedo no like, finca o dedo no like aí já também, fazendo favor.
Beleza. Ó, tem uma mensagem aqui no Instagram aqui, ó. Joseph Porcelanataria. Sou seu fã, Jair. Eu sou do Pará. Vendo você e Oliveira no YouTube, aprendi a fazer cubo esculpida. Coisa boa. Parabéns. Bom. Eu consigo ver aqui. Rapaz, é um dedão gordo, porque eu vou descer a rolagem aqui, eu fecho a página, eu não consigo. Mas tá bom. E aí, vamos aproveitar a live aí pra gente esticar. A gente vai finalizar a enquete ali às 10 horas. E agora que é. Nós tá chegando às 9, nós temos uma hora de live ainda. Vamos puxando tema aí. Puxando tema para dar tempo da galera votar. Você continua fazendo sua própria massa plástica plástica de dióxido de titânio? Na verdade, eu nunca fiz a minha própria massa plástica. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer a massa plástica, mas eu não fabrico a minha massa plástica. Por quê? O que é a ideia de ter feito aquele vídeo? A ideia de ter feito o vídeo da massa plástica é para aquele interessado, aquela pessoa que não tem acesso fácil à massa plástica e quando ele precisa comprar, o frete é caro. Então é interessante você ter a matéria-prima ali, ó, para poder comprar de menos quantidade, para não ter perigo dela perder. E quando você precisar, você só vai lá e manipula, tá? Por que eu não faço minha massa plástica? Primeiro, eu reduzi muito a minha produção da porcelanataria, né? Eu passei a pegar apenas mais serviços mais interessantes financeiramente. Tanto é que eu passei a investir mais no digital. Nossos cursos, graças a Deus, todo mês a gente está dando curso. Então eu tenho 3 semanas só no mês para trabalhar para produção. E o meu tempo é caro. Como eu trabalho mais sozinho, eu gastar meu tempo para fazer massa não é viável, né? Então eu prefiro comprar minha massa plástica. Já beleza. Quando a bacia da pia de cozinha é pequena, mesmo fazendo a dobra, é necessário fazer o quadro. Eu não entendi a questão do quadro. Não entendi a questão do quadro. Se for o quadro de instalação, igual eu mostrei nos vídeos, todos eles eu faço. Porque mesmo que você faz a dobra, você tem uma abertura grande ali que tem que enfraquecer os cantos. Então, se essa peça nos cantos começar a pesar para dentro, a trinca é iminente, vai acontecer. Isso aí não tem jeito. E quando você tem um quadro fechado, eu particularmente me sinto mais seguro, né? Eu prefiro fazer, não estou falando que é necessário. Vai trincar se eu não fazer, Jair? Talvez não vai, talvez não trinca. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Eu gosto de fazer. Ó, like é a primeira coisa que faça antes de ver o vídeo, coisa boa. E se você não fincou o dedo no like, aí você já pega o embalo também do João Batista e já fincou o dedão no like também. Já a massa que trabalho não é tão branco, como faz para deixar ela branquinha? O Jefferson, você compra um produto chamado dióxido de titânio. Quer ver? Deixa eu aproveitar aqui para nós estender e eu já vou mostrar para vocês o produto. Dióxido. Opa. Vou ver um anúncio aqui no Mercado Livre. Vou fazer propaganda para eles aqui. Não é caro, não. É um produto que é interessante ter ele em casa. Gasta pouquinho. Não gasta muito. E tem que tomar cuidado, porque tem o dióxido de titânio que ele é alimentício, tá? Eu não faço nem ideia. O que os outros... Quem que entende desse negócio de dióxido de titânio que é alimentício aí? Corante, pó de dióxido de titânio, branco, mogno. Acho que esse aqui é corante. Ah, acho que foi esse aqui que eu comprei. Ó. Esse aqui é o que eu comprei, ó. Esse dióxido de titânio aqui. Dióxido de titânio puro, pigmento branco. Ele tá como pigmento, tá? Então você vê que é baratinho, ó. R$67. Então se você digitar aí dióxido de titânio puro, pigmento branco, você vai conseguir comprar aí. Vale a pena você ter. Você joga uma porçãozinha ali, bate um cabinho de garfo, né? Desse pozinho, você bate ele, sua massa vai ficar bem branquinha mesmo. Já falando em marmoraria, tem cliente me cobrando. O que você acha?
Mas você está devendo para o cliente? O cliente está te cobrando, você tem que estar devendo. O que o cliente está te cobrando, meu Deus do céu? Não entendi, Ailton. David, tô treinando 45 do porcelanato. Próximo passo, me inscrever no Zap. É isso aí. Eu já aprendi muito com você. Eu queria saber como você corta porcelanato de 1,20 por 1,20 com a riscadeira sem trincar. Bom, não sei te falar. Eu acredito assim, uma das coisas para você cortar um porcelanato maior na riscadeira, sem ter perigo, é o porcelanato estar bem apoiado. Quando eu faço os vídeos passo a passo, sempre eu mostro. Eu tenho um suporte regulador de altura, então eu coloco a peça de porcelanato. Vamos supor que eu preciso tirar 5 centímetros só num porcelanato de 1,20 por 1,20. Eu vou puxar a peça para trás, vou colocar o calço, né, que é o suporte regulador de altura, embaixo da peça, regular para ele ficar nivelado com a bancada. O que acontece muito, principalmente com piso grande, deve ser isso que você está falando, quando você vai cortar, o piso tá pesando, ele já tá forçando aqui. E aí, ó, que você risca, ele quebra desigual, né? Ele já começa a quebrar antes de você terminar. Agora, se você tá com a sua peça apoiada, eu acredito que ele não vai trincar, não, tá? Wellington, primeira vez que consigo participar ao vivo. Essa semana, se Deus quiser, inicio minhas atividades no ramo para aprender na prática. Como já trabalho com reformas, possuo 90% das ferramentas. Coisa boa, Wellington. Wellington Teixeira, um abraço aí. Sucesso. Eu quero começar a trabalhar com porcelanato. Diz que é muito fraco na pia de cozinha de porcelanato. É verdade? Não, não é verdade, não. Esse último projeto, até que eu postei o vídeo hoje cedo, eu usei uma lâmina de porcelanato de 5 milímetros. Não tem, te garanto que fica super tranquilo. O que a gente faz, primeira coisa, a gente trabalha com ou dobra de piso, ou reforço. Tem porcelanato que tem espessura até de 1,8, quase 2 centímetros de espessura. E é uma questão de orientação, né? Você orientar o seu cliente. O cliente está montando um serviço, está adquirindo um produto ali de uso doméstico. Ele não está adquirindo ali uma mesa de bateria para ele tocar pandeiro, para ele subir em cima, não é palco para ficar subindo em cima. Então o cliente tem que entender isso. A partir do momento que você passou a orientação para o seu cliente do que ele está comprando, a responsabilidade do uso é dele, não é sua, tá? Mas é super resistente. Ô, Elton, valeu, cara. Que bom que você gostou. Faz uma maratona nas nossas playlists aí, ó. Você clicar no nome do canal, tem playlist, deixa separado lá os vídeos que é de nicho, os vídeos que é de bancada, de instalação, de live. Tomara que te ajude muito aí. Já pensou em comprar uma máquina jato d'água? Eu entrei em contato com a empresa, é caro pra caramba. Ô, J. Silva, cara, eu não quis nem pensar nisso, né? Porque a minha realidade econômica não está no nível de uma máquina jato d'água agora não, meu amigo. Mas sim, quem sabe futuramente. Hoje, esse não é meu pensamento, porque ele não cabe na minha realidade econômica, tá? E falando em máquina jato d'água, passando essa semana agora, na outra segunda, eu vou estar lá em São José e vou visitar uma empresa de corte a jato d'água. Então vou estar filmando, vou estar mostrando muitos detalhes dessa máquina trabalhando aí para vocês, tá? Então vamos ficar ligados. Já minha esposa teve que ir na marmoraria em Cacoal, Rondônia, e um rapaz que eu estou fazendo uma bancada de porcelanato em casa, e o cara disse que o porcelanato não aguenta uma batida de copo. Com certeza, né? Eu acho assim, como que eu vou falar? Eu tenho que pensar numa maneira de eu falar sem ofender a pessoa. Porque eu não preciso falar que bancada de mármore ou que concorrente faz serviço mal feito para conseguir vender meu trabalho. Eu acho que um profissional, se ele quer conseguir vender o trabalho, ele vai falar o bom que o seu serviço é. Porque só o fato dele falar mal do serviço de outro já mostra que ele não é profissional, porque ele não tem ética. É um cara desprovido de ética. Então, falando francamente, infelizmente, a grosso modo, é isso, né? Eu acho que não tem essa necessidade. Se eu sou bom no que eu faço, se eu tenho confiança no que eu faço, eu prefiro pegar meu cliente e trazer dentro do meu espaço e mostrar o quão bom é o meu serviço. Eu não preciso falar que o serviço do outro é ruim, que o preço do outro é isso, que o outro é aquilo. Eu nunca precisei fazer isso. Tanto é que nos nossos grupos de WhatsApp eu não permito esse tipo de postagem nos grupos. O pessoal pega lá a postagem de um serviço que ficou mal feito e joga lá, olha isso, eu vou lá e mando tirar na hora. Nos nossos grupos não deixa isso acontecer, porque já é falta de ética, tá?
Cobrando trabalho de marmoraria. Ah, Hilton, aí sim. Já me cobraram muito também, Ailton. Já me pediram muito para fazer, mas eu prefiro não fazer. Né? Eu acho que eu estou trabalhando muito pro segmento da porcelanataria, só para meio que compartilhar. Vou já compartilhar com vocês aqui. É uma ideia, né, que já está nascendo, que a gente já está correndo atrás aí. Eu acredito que esse ano vai ter muitas mudanças. Como os nossos cursos estão dando certo, todo mês a gente está dando curso e a gente já começou a elaborar essa mudança para São Paulo agora. Vai evoluir muito para ajudar a gente a desenvolver tanto os cursos presencial mais ainda, quanto o curso online. Se der tudo certo, né, e não der errado, aí tem que dar certo. A partir do ano que vem eu acredito que os cursos da JJ vão ser reconhecidos pelo MEC. Tá? A gente já está elaborando os projetos, já está trabalhando com isso. Eu até falei com o Vicente. Com o Vicente, não. O outro participante, eu esqueci o nome dele aqui agora. Que esse ano que vem eu tenho que ir em Brasília, né? Para ir lá no MEC, para estar dando uma olhada. Mas eu estou correndo atrás. Eu quero transformar a profissão de porcelanataria reconhecida. Que ainda não é formalizada, né? Porcelanataria hoje, se você digita no Google, vai aparecer as listrinhas vermelhas, porque não é um nome formalizado. E a gente vai fazer isso acontecer. Vai transformar a porcelanataria numa profissão mesmo, regulamentada, e eu quero levar os nossos cursos a nível de MEC. E eu vou fazer. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou correr atrás disso, né? E faço. Falando em querer, diferença. Às vezes a gente fala alguma coisa, eu até brinquei com a irmã minha teve aqui ontem, e fala assim, você podia trabalhar muito inteligente, né? Trabalha na parte digital, desenvolve isso. Eu não tenho tempo. Não existe o não ter tempo. Existe o que é prioridade para você. Se isso não é prioridade para você nunca vai ter tempo para isso. Se você colocar como prioridade, pode ser 1h da manhã, 3h, 4h, pode atravessar a noite, mas você vai arrumar sim um tempo, você vai organizar a sua agenda e vai ter tempo para tudo que você precisa fazer. Tá? Então é uma questão de prioridade. Se você tem, com certeza vai acontecer. Essa máquina de jato d'água é surreal. Com certeza. O preço dela também, mas vale a pena. Se a pessoa tem condição, tem logística, tem o dinheiro para investir, é um super diferencial. Jesus fiel, amém, Jesus. Quer entrar no grupo? Posso? Pode, é claro que pode. Só já vou avisar, nossos grupos são grupos pagos, são grupos administrados com benefício. Mensalidade é baratinha, mas é só entrar em contato no WhatsApp aqui e pedir mais informação, que a CBL passa todas as informações para vocês. Tem uma lixadeira com regulagem de velocidade. Vou comprar uma com regulagem. Vejo você tem todas duas com regulagem. David, compra uma sem regulagem também. A que trabalha com o disco, você pode trabalhar com ela sem regulagem, porque o desbaste vai ser sempre em alta rotação. Então não tem necessidade e já abaixa um pouco o preço. E faz muita pesquisa. Eu comprei recentemente agora uma esmedladeira, eu não tinha trabalhado com ela ainda. É de potência um pouco mais baixa. Até deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Vocês já estão ganhando vantagem. Esse pessoal ganhando publicidade aqui. Deixa eu lembrar o nome. Esmedladeira. Deixa eu só ver se eu acho o anúncio aqui. Achei. É uma de 850 watts. Só que esse aqui ainda tá caro. Eu comprei mais barato ainda. Tem que fazer pesquisa. Ela tá aqui, ó, de 383. Eu comprei ela de R$300. É pesquisa o tempo inteiro, gente. Se vocês vão comprar os trem, para comprar produto barato, tem que estar fazendo cotação. Eu não vou divulgar ela aqui, não. Dona Jair, bancada de cozinha com porcelanato slim sem dobra, suporta bem? Não. Não suporta não. Como que você vai pôr uma peça slim? O slim já é quebradiço, né? 5, 6 milímetros aí. Sem dobra, você já tá pedindo pro seu serviço quebrar, né? Uma dobra é muito barata, gente. Não faz assim não. É barato demais fazer uma dobra num piso. Bom, Jair, vai abrir caminho para muitas pessoas e muitos ficarão satisfeitos por tomar o curso. Você está com o projeto, já deu certo. Deus abençoe. Amém. Amém, André. Pois é.
se for para fazer alguma coisa, quando eu entrei no ramo da porcelanataria, eu tinha uma visão do que eu queria fazer. E às vezes a gente faz planos, né? Mesmo eu tendo feito um plano a longo prazo, no meio do caminho você vê possibilidades diferentes que vão te conduzir a novas situações. E foi o que aconteceu, né? A porcelanataria me levou para a internet e a internet está me levando para segmentos que eu não imaginava que eu iria, né? Pô, gente, vou mudar para São Paulo, cara, investir mais na parte de curso, de dar aula, de ensinar, que é algo que eu gosto de fazer e tá dando certo. Então é super gratificante, né? Luciano Lopes, fala, meu querido. Com certeza. Wellington Castro, boa noite. O pessoal no Instagram aqui. A galera tá acompanhando ali. Tá quase na hora, hein, pessoal? Vamos puxar tema aí. Puxa tema. Quem tá acompanhando aí, o pessoal que tá assistindo nossa live ainda, vocês fazem a parte metálica do serviço de vocês, a parte de estrutura, ou vocês passam para serralheiro? Deixa eu ver aí. Uma área que é interessante também, até um dos participantes que veio, eu acho que esse é de Brasília, acho que é Josivaldo, esqueci o nome agora, não vou nem tentar chutar que eu vou falar o nome do cara errado. Ele trabalha com marcenaria, então a marcenaria também é interessante acrescentar ela no segmento, né? Trabalhar junto. Então se trabalhar, quanto mais você incrementar ali, vamos pôr marcenaria, a porcelanataria junto, azulejista, quem vive de azulegismo, para eles já não é tão interessante assim eles trabalhar muito com focado na porcelanataria. Talvez ele fazer a porcelanataria do serviço dele é uma coisa, agora viver de porcelanataria e azulejista eu acho que já não é tão interessante não. Ó, o Ceará Vitória aqui tá fazendo o movimento ali. Libera o curso pros dois, eles merecem, são esforçados muito conseguir o voto. Eu já falei, da minha parte o curso tá liberado pro segundo colocado. Agora, se vocês entrar na vaquinha ali, ó, ajuda a pagar as despesas do segundo lugar. Aí é com vocês, faz um Pix nesse número aqui e já usa o WhatsApp mesmo e manda o comprovante. E vai lá e fala, ó, é pra vaquinha pra ajudar o segundo lugar. Que eu vou criar uma planilha separada lá pra gente repassar o dinheiro pro segundo lugar, fazer o curso. Do curso eu não vou cobrar. Deus abençoe sempre sua vida e os grupos. Um abraço, Sérgio Oliveira. Já essa parte metálica estou começando a ver vídeos para custear mais meu serviço. Com certeza, ajuda. Eu não entendia muito de serralheria. Hoje, não que eu entenda bastante, né? Mas os meus serviços, tudo eu desenrolo. Você precisa de uma inversorinha, né? Eu tenho uma inversorinha na época, eu paguei uns R$ 400 nela. Eu tenho uma lixadeira, né? Que ajuda você ter uma lixadeira. Acho que foi ano atrasado, eu comprei uma policorte. Eu uso muito pouco, mas quando eu preciso, então compensa ter, pessoal. Ó, o Francisco também faz a serralheria dele. Porceplan Alan, boa noite. Boa noite, Jair. Deus abençoe você. Sou o Júnior Silva. Eu e meu pai. Onde que eu parei aqui? Abrimos uma empresa, ProArt Porcelanataria. Um abraço. Da onde que é, ô Júnior? Da onde que é a empresa de vocês? Fala aí. Boa noite, Jair. Finalizei hoje minha primeira pia. Ó, grupo 1, um abraço. Hunter Crazy. Que bom. Jair, isso que você fez não tem preço. Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Seus projetos serão abençoados por Deus. Glória a Deus pela sua vida. Valeu, Michel. Com certeza. Como se eu não posso reclamar, não, que Deus sempre foi muito bom comigo, né? Até quando tá dando umas cambotas na gente, você pode ter certeza que Deus tá te colocando no caminho. Quando alguma coisa de ruim acontece na sua vida, não é. A gente tem que ter na mente ali que tá acontecendo por um propósito maior. Né? Às vezes fura um pneu, a gente não para pensar, né? Às vezes fura um pneu durante uma viagem, a gente reclama, fala, nossa, mas só acontece comigo. Cara, mas talvez se aquele pneu não tivesse furado,
pouco para frente você ia sofrer um acidente ou acontecer uma coisa pior. Então, tudo na vida acontece com um propósito maior, né? Tudo tem a sua hora certa de acontecer, o seu momento certo. E se você planta o bem, você vai colher o bem. Isso aí são realidades. Eu deixei de fazer um orçamento em uma pia de cozinha, por isso não sei como... Perdi aqui. Onde que tá? Não sei como dar preço em estrutura metálica. Preço em estrutura metálica você tem que medir. É desenhar o projeto. Se você desenha o projeto, se você soma quantos metros de metalon deu ali, aí você faz a cotação. Uma barra de metalon tem 6 metros. Se o seu projeto deu 12 metros, você gasta 2 barras. E aí 2 barras vezes o valor da barra. Aí você faz a cotação. Então é assim que a gente dá preço. Conhece a quantidade, vê o valor daquilo ali, pronto, você achou. Eu mesmo faço estrutura metálica, pois tem uma serralheria. Coisa boa. Meu pai faz a parte de solda. Bom. A base das minhas bancadas eu estou fazendo com concreto. O que você acha disso? Eu não tenho o que opinar, né? Eu não trabalho com base em concreto. Mas também eu não vou falar que está ruim. Com certeza eu sei que não vai ficar ruim. É uma questão assim de espessura. Às vezes você fazer uma base de concreto, você vai ser obrigado a ter uma saia da bancada talvez um pouco mais expensa. Normalmente 10 centímetros. E com a estrutura metálica você consegue ter espessuras menores, né? Mas eu não vou falar que vai ser ruim. Tem que ver a questão de custo. Quanto que vai custar essa estrutura metálica? São pontos que você deveria analisar. Mas não estou falando que está ruim também não, né? Quem sou eu para apontar, né? Eu mesmo fabricava minhas estruturas metálicas, mas com a demanda do trabalho tive que terceirizar. Isso acontece. Já explico um pouco mais por que para azulejista não compensa investir em porcelanataria. Não é bem que não compensa, Celso. Não é que eu quero dizer assim, não. É que quem é azulejista, quem vive de azulejismo mesmo, tem uma demanda de serviço maior. Então, quando ele vai encaixar porcelanataria no segmento dele, talvez ele vá fazer um serviço ou outro. Vai fazer o serviço de porcelanataria do serviço dele. Isso se ele tiver com, vamos pôr, o serviço está mais baixo ali. Quando com o azulejista vai poder pegar? Normalmente o azulejista de profissão, cara que vive de azulejismo, quando ele está terminando o serviço, ele já está com outro pego. E para você ter um bom desempenho na porcelanataria, você tem que ser um cara que trabalha com aquilo ali direto. Você é um especialista naquilo ali. O azulejista é especialista em assentação de piso. Um porcelanatarista é especialista em montar a bancada. Então, um porcelanatarista tem um tempo de produção muito mais rápido do que talvez um azulejista que faz só os próprios serviços, né? Não estou falando que ele não deveria investir, não é que não compensa. É porque não vai realmente sobrar tempo. Agora, se ele está tendo tempo, ele pode tentar encaixar. É um opcional, tá? Mas eu acho que na parte do azulejista, quem é azulejista de profissão, ele não entra como um porcelanatarista, a não ser que ele vai fazer no fim de semana, né? Ou vai fazer como hobby mesmo. Se montar serviço de porcelanato em cima de armário. Não entendi se foi uma pergunta, né? Se não foi, eu sei que tem aqui a gente não tem essa cultura de fazer a instalação de bancadas em cima de armário. Mas tem estados, tem cidades que já é cultura, mas os armários já são meio que projetados para aguentar aquilo ali. Você instalar uma bancada hoje em cima de um armário aqui na nossa cidade, eu não te dou 6 meses para esse armário. Você não vai conseguir nem abrir as gavetas dele. Porque a cultura daqui já trabalha um material mais fraco, que já não suporta aquilo ali tanto, né? Agora, lugares que já tem essa cultura de montar a bancada no armário, o armário vai suportar sim o peso, né? E não vai ter problema. Aí já existe a estrutura da bancada que você faz para ela estar bem apoiadinha ali, né? Então, não estou falando que está errado, não. Ah, tá. O pessoal da ProArt é de Siqueira, Campos do Paraná. Certinho. Já eu mesmo estou para comprar minha máquina de solda. Será melhor do que levar os projetos de metalon para o serralheiro. Desci demais a rolagem aqui. Já tomei um curso de caldeireiro, então já tenho uma noção de solda. Com certeza. As dificuldades que eu tinha com serralheria, eu até tentei terceirizar. Não era nem assim que a gente não quer passar o serviço. É porque ou o serralheiro, a maioria, não tem tempo para serviço pequeno, né? E não tá errado.
Aí quando você pega um cara que tem tempo de serviço pequeno, talvez é um serralheiro, mas que faz bico, às vezes o cara não faz o projeto do jeito que você pede. Um projeto de ilha, igual eu apresentei aqui. É um projeto que tem que ser milindroso, cara. Quer ver? Deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma noção. Um projeto igual esse que eu fiz, cadê a estrutura? Aqui. Então, cada peça aqui tem que estar no seu lugar certinho, o esquadro tem que estar certinho, né? O nível disso aqui tem que estar certinho, não pode errar. Eu já tentei passar, porque a minha margem de erro para uma estrutura dessa aqui ela é muito pequena. E aí, como que você passa isso para um serralheiro que está fazendo bico? Né? O pessoal não pode radicalizar. Uma vez eu falei isso, veio um cara me postar um comentário que serralheiro isso, não sei o que, como se todos os serralheiros fossem iguais. Não, gente, não é assim não. Do mesmo jeito que a porcelanataria, tem porcelanatarista bom e tem ruim. Tem azulejista bom e tem ruim. E os bons estão cheios de serviço. Um serralheirista, um serralheiro, né, bom, ele não tem tempo para serviço pequeno. E aí a gente tem que sofrer na mão dos que estão começando, os que não evoluíram. Então é melhor você, nesse caso, fazer você mesmo a sua estrutura. Comprei uma inversora para começar a fazer serralheria dos meus trabalhos. Ótimo. Bernadette, muito boa noite para Bernadette. Bernadette, lá do Rio de Janeiro, né? Tá fazendo os projetão aí também, ó. Boa noite, Jair. Trabalho na construção civil, da base ao acabamento. Estou pensando em fazer nichos no fim de semana para vender. Estou finalizando um para mim, só falta as bordas. Coisa boa aí, ó. A gente começa assim, começa no fim de semana, e aí o trem vai dando certo. Ó, que você vê que não, tá virando a primeira opção, né? De bico passa a ser a prioridade. Boa noite, Jair. Estou começando a tirar minha renda da porcelanataria, principalmente, graças a Deus, segundo a você. Muito obrigado. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Que dê muito sucesso aí no seu trabalho, cara. Que bom. Fico feliz. Jair, entrou no grupo há 1 ano e meio. Quase tudo a respeito de porcelanato eu aprendi no canal. Hoje trabalho eu, meu filho e esposa. WC Porcelanataria Acabamento em Lagoa Santa, Minas Gerais. Que bom, cara. Que bacana. Essa Lagoa Santa é aquela que tem as águas quentes ali, aqui pertinho, faz divisa com Mato Grosso? Eu não sei, para mim, eu não sabe se Lagoa Santa era aqui no Goiás. Eu não sei se Goiás tem uma Lagoa Santa ou se é essa mesmo aí. Que bom, fico muito feliz. Parabéns. Boa noite. Já tem um projeto que você mandou no SketchUp que ela é com uma base metálica e um porcelanato preto, o Nero parece. Ele só pode ser feito na base metálica ou pode ser chumbada também. Eu acredito que você deve estar falando daquela cuba tipo Porto Belo, né? Não, pode ser feito chumbado também. Aquilo ali é porque é uma peça de expositor, né? E quando é uma peça de expositor, é do meu showroom, ela é fechada dos 4 lados. E aí eu pus na base, que eu posso rodar ela. Mas eu já fiz, acho que umas 5 ou 6 dessa aqui na cidade. Até eu fiz um passo a passo há pouco tempo desse projeto, todo detalhado, ele no Calacata, fazendo a instalação dele na parede. Ele pode ser sim. Sou pedreiro há 18 anos e vi seus vídeos. Vou me dedicar agora na porcelanataria e deixar de ser pedreiro e assumir a porcelanataria. Que bom, cara, que bom. A gente deu um curso, assim, no comecinho da pandemia. Foi no comecinho? Foi antes da pandemia, se eu não me lembro. Um pedreiro antigo, sabe? Nem azulejo ele assentava. Era um senhor não tão de idade, mas já de idade. E o filho dele pagou o curso para ele porque não queria que ele ficasse mais trabalhando num serviço pesado. E ele fez o curso, muito dedicado, aprendeu e hoje vive de porcelanataria. Né? Não fica mais lá no solão quente, assentando tijolo, e tá lá na sombra fazendo as bancadinhas e ganhando seu dinheiro. Que bom, cara, investe, viu? Andréia de São Gonçalo, eu vou na vaquinha. Bom, não deixa de mandar o comprovante, tá, pessoal? Deixa o nome lá. Eu quero fazer questão depois de falar nome por nome de cada um que ajudou. Pro segundo lugar, agradecer, né, ele mesmo a esse pessoal que está ajudando. Quero fazer questão de fazer a prestação e passar esse valor para o segundo colocado aí. Ó. Que bom, fico muito feliz de você estar ajudando. Parabéns, Jair, por ter dado essa oportunidade para os dois. Deus sabe o quanto o Michel correu atrás. Parabéns mesmo. Deus vai te
Te honrar muito. Muito obrigado. Deus já me honra demais da conta, você pode ter certeza. Fico muito feliz, hein? Jair, boa noite. Que maravilhoso que você está fazendo pelo segundo colocado. Vou ajudar na vaquinha. Deus te abençoe grandemente. Jefferson Casimiro, um abraço. Que bom. Feliz com isso, cara. O pessoal realmente ajudar. Isso é verdadeiro. Isso é bacana. Estou aprendendo a mexer com porcelanato, graças a Deus, primeiro, e a você que tem me ensinado através de seus vídeos. Eu sou engenheiro mecânico. Olha aí, que bacana. Eu já dei curso para engenheiro. Eu não lembro de que engenharia que era, mas eu já dei curso para engenheiro aqui também. Eu sou azulejista, mas já estou quase mudando de vez para porcelanataria. Bom, a profissão de azulejista, né, com certeza, todas as profissões são boas, né, são louváveis, mas é uma profissão que eu acho que ela tem um desgaste de coluna, né? A pessoa sofre um pouquinho. Eu mesmo eu gosto de trabalhar com assentação de piso, já trabalhei muito tempo com assentação de piso, mas hoje eu não tenho coluna para aguentar trabalhar, não. Eu fiz uma série de vídeos de um serviço que eu peguei e tinha instalação de piso, mas no primeiro dia eu quase tirei 3 dias de folga, porque eu estava sentindo dor demais da conta. Então é um segmento que, se você mudar para ele, vai te ajudar. Ó, oh, Lagoa Santa, 40 km de Belo Horizonte. Também estou aprendendo a soldar. Meu filho de 15 anos já faz lavatório. Que bom, que bacana. Que bacana. Pois é, tem uma Lagoa Santa aqui, acho que é no Goiás mesmo, ela é divisa com Mato Grosso. Onde que tem águas termais, eles falam que essa água lá, ela cura, não sei o que, é um lugar muito gostoso de ir, um lugar muito bonito. E bom, deixa eu abrir aqui novamente a enquete para eu ver como é que tá. Quatro com o pessoal da enquete ali, ó. Então, F5. Tá quase, tá chegando a hora. Aqui, 29 minutos. 29 minutos pra gente ver quem ganhou esse curso aí. Não andou muito nas votações, não. O pessoal não tá votando, não. Não deu 4 mil votos ainda? Eliseu, também sou pedreiro há mais de 25 anos. Estou querendo migrar para porcelanaria. Graças aos seus vídeos. Valeu. Bom, valeu. Samuel, parabéns pelo canal. Obrigado. E vocês já viram o vídeo que eu postei hoje? Hoje eu postei um compilado de todos os vídeos que eu fiz do projeto da ilha, né? Então eu resumi todos eles ali, fiz um videozinho compilado lá e mandei pro canal. E tem a playlist lá para quem quiser assistir todos os vídeos detalhados. Tá, tem muito vídeo bacana. Um dos vídeos que eu vou estar fazendo na semana que vem, eu não sei se vai dar pra fazer. Eu tinha que fazer ele semana que vem, na verdade. Mas, ó, rapaz, agora tem que fazer. Eu falei que eu tinha, nem que seja depois do horário, mas eu vou ter de fazer. Eu fiz compromisso de instalar esse projeto no sábado. Rapaz, eu e essa minha boca grande fazer uns compromissos. Fiz uma promessa sem jeito, rapaz. É aquela nossa cuba com perfil metálico que eu fiz. A gente vendeu ela. E aí eu tenho que fechar uma das laterais dela e tem que fazer um nicho. O cliente. E tem que instalar no sábado. E eu vou viajar domingo. Cadê ela aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu e minha boca grande com os meus compromissos. Mas tá bom, agora já era. Mostrar para quem não viu esse vídeo. Eu tenho que fazer. Pera aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vou ter de jogar ele. O outro monitor. Vem pra cá. Aqui é uma maravilha que eu tenho que fazer. Tá certo. E agora, deixa eu mudar o áudio ali da TV. Olha. Não sei por que não tá saindo o áudio.
Ué, não sei como é não. Deixa eu só mostrar o projeto, então, que é melhor do que eu ficar conversando aqui. Ó, olha o tanto de passo a passo top que nós tem. Esse é o projeto que eu fiz da... Vou narrando aqui que é melhor. De uma cuba com os perfis metálicos, não? Como eu fiz a fixação dos perfis, né? Aonde que arruma esses perfis. Tudo isso a gente mostra no nosso canal. Ó. O corte de 45. E aí eu tenho que fechar a lateral dessa danada para fazer a instalação. Acabamento de massa lateral. E finalizando com a queima. Esse projeto ficou muito bonito mesmo. Olha lá que luxo. E aí a gente vai instalar essa bancada. E tem que fazer o nicho para ela também. Ah, por isso não tá vindo áudio. Agora que eu achei porque que não tava vindo áudio. Tava com o som travado ali. Ei, rapaz, mas é fácil não. Show, deixa eu voltar aqui para nosso chat. Sou de Lago do Barro, no Piauí. Sou pedreiro, mas estou me dedicando à porcelanaria. Coisa boa. Já faço corte apenas com riscadeira e serra mármore, né? Eu uso os dois para estar fazendo o meu serviço, tanto a riscadeira quanto a serra mármore. É o que eu uso. Esse perfil metálico é colocado na massa plástica ou PU. Wellington, eu vou deixar sei lá e assistir esse vídeo agora. Vou até mandar o link para você aí. Esse vídeo tá passo a passo, pessoal. Tá detalhado. Cadê o link aqui? Deixa eu pegar o vídeo aqui que eu vou mandar o link para você. E também, que eu for fazer a outra parte dela, eu vou filmar também de novo, né, e mostrar. Aí que eu vou mandar o link do vídeo e fechar o trem. Ó, tá quase na hora. Haja coração. Quem vai ganhar o curso com tudo pago? Ctrl C. Ó, esse aqui é o link daquele vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá, né, para ver o passo a passo. Deus abençoe você, Jair. Esse curso vai mudar muito, meu irmão Michel. Agora vamos fazer a vaquinha. Que bom, bom. Como eu falei, da minha parte, o curso eu já não vou cobrar. Se for o Michel segundo, aparentemente ali na votação, aparentemente vai ficar para ele, né? Da minha parte, se ele vir fazer o curso, vai ser muito bem recebido. E aí, convidar o pessoal para ajudar na vaquinha, para ajudar ele a pagar as despesas aí, né? Tem despesa de viagem, tem alimentação, e a gente sabe que não é barato. Eu tenho um nicho de 1,20, porcelanato 2,70 por 20, Porto Belo Slim 6 milímetros. Estou com medo de fazer a frente inteira sem cortes nos cantos e depois vir a abrir. Se tiver alguma dica para esses cantos, ajudaria. Primeiro que hoje em dia eu já não faço mais nicho de quadro inteiro. Eu prefiro fazer o corte 45 e topar. Porque às vezes a gente faz muito bem reforçadinho, muito bem bonitinho ali, e numa instalação, numa torção, numa movimentação climática ali, dependendo do piso, vai vir daquela trinquinha de canto e vai ficar horrível. Então, pelo sim, pelo não, hoje os meus nichos não faço mais de quadro inteiriço. Eu faço com corte de canto, e aí acabou, meu amigo. Você tem um aproveitamento, você tem uma certeza que aquilo ali não vai te dar problema mais, tá? Isaac Francisco, estou aqui aprendendo para fazer a cozinha da minha casa, porque aqui em Goiânia eu não conheço quase ninguém que sabe mexer com porcelanato. E quando acho alguém, já tem serviço para todo o próximo ano. Com certeza, Goiânia está aqui pertinho da gente, né? Nossa capital aqui. É o que eu estava falando. Hoje o pessoal não tem que preocupar com a questão de concorrência por causa disso aí, gente. Tem serviço demais, demais. E se você faz um bom trabalho, se você trabalha bem o seu marketing, não vai faltar serviço para você, não.
Essa cuba é linda. Um dia chega nesse nível. Boa noite, grande Jair. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Antes tarde do que nunca. Um abraço. A live vai ficar salva sim. Nossas lives sempre ficam salvas. Ela fica na nossa playlist de live. É só você clicar no nome do canal, clicar em playlist e dar aquela conferida lá que vai ter acesso. Show, pessoal. Puxa tema aí. 5. E parte de móveis, vocês já acompanham, quem acompanhou o móvel que eu fabriquei aqui para minha sala, deixa eu mostrar ele aqui. Porcelanataria é limitada, né? Ela te dá condição para você fazer projeto top demais. Eu fiz um armarinho aqui para minha sala. Tem que jogar ele para ali de novo. Vou assistir junto com vocês aqui. Eu vou aumentar o som agora. Vai. Ó. Vamos lá, assistir junto esse aqui. Hoje a gente vai estar fazendo um projeto diferente, a gente vai criar uma estrutura em porcelanato com estrutura metálica para caber um armário de gavetas nele. Então vai ser um projeto um pouco diferenciado, cheio de medidas e tem que ser medidas exatas e eu vou compartilhar isso tudo com vocês. Então sabendo que esse vídeo é top, finca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você já fez um projeto igual esse, se você tem vontade de fazer um projeto igual esse. Finca o dedão nesse like aí, pessoal, você escutou o cara. Vou estar mostrando o projeto, dá uma pausa lá para você dar uma olhada. Já compartilhei esse projeto com nossos grupos de WhatsApp, no nosso WhatsApp administrativo está aqui, ó. Entre em contato e saiba como participar. Todo dia 15 a gente faz concurso de sorte para esses participantes, podendo ganhar valores em dinheiro, ferramentas e até uma semana de treinamento de graça, sem pagar nenhum real por esse treinamento. Fica fora dessa não. Bora para esse vídeo. O projeto que a gente vai realizar é este aqui, ó. Eu vou estar confeccionando essa estrutura em porcelanato, colocar umas rodinhas nelas, tem medida específica para o nosso projeto e ela vai receber este armário. Agora eu vou mostrar para vocês, o armário já está pronto e eu vou criar agora a estrutura, o corpo esquelético desta estrutura em porcelanato. Não vou fazer ela somente no porcelanato, eu prefiro criar uma estruturinha aqui e é assim que eu vou fazer. Vou acelerar aqui um pouquinho, depois se vocês quiserem ver o vídeo completo, aí só ir lá, tá disponível, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo. Que agora já tá dando hora da gente decidir, o pessoal já postou algumas perguntas ali. Vamos lá pro vídeo. Aqui, ó, só para vocês verem num projeto como esse, tanto que é importante a gente mesmo fazer a parte de estrutura. É uma estrutura simples, mas as medidas têm que ser muito exatas, porque meu móvel já estava pronto. Então eu fiz um projeto que esse móvel ele entrou sovando ali dentro mesmo. Aí você passa para um cara ou outro, ou tá fora do esquadro, ou tá fora do prumo, ou deu uma diferencinha de medida. Infelizmente isso acontece demais. E colocar de cima, né? Colocar as duas laterais para a gente colocar de cima. Vou fazer a colagem dela no metal com selante PU e vou dar pontos de massa plástica, porque a massa de plástica vai secar mais rápido.
Ó, tanto um vídeo desse merece like. Só, eu pus essa peça no sol, só para ter uma boa iluminação ali, pro vídeo ficar mais bonito. Tô ali com a careca vermelhinha esquentando no sol ali, só para ter uma visibilidade melhor. Finca o dedo nesse like aí. Finca o dedo, merece. Terminando, a gente vai colocar as rodinhas. Hoje já é domingo. Ontem eu não quis terminar, não, tinha algumas coisas para fazer. A gente tem live hoje à noite ainda, então tem que adiantar aqui. E são muitas meia esquadria e o projeto tá bem pesado. Vou falar a verdade para vocês, muito pesado mesmo. Depois eu vou ver quantas peças de piso de 1,20 por 60 eu tô gastando no projeto. Vamos continuar aqui nas meia esquadrias. Não tô fazendo muita demonstração de meia esquadria. Contabilizo muito meu dia de serviço porque eu paro muito, às vezes eu tenho que... Ele está pesando mais ou menos uns 100 kg. Não é um projeto maneiro, mas ficou lindíssimo. E aí, meus amigos, agora eu vou deixar aqui para vocês comentar aí embaixo. Eu não vou fazer essa parte porque eu ainda vou estudar como que eu vou fazer ela, como que eu vou fazer a fixação desses rodízios aqui. Eu estou pensando em algumas alternativas. Tem um produto, o meu acabou ali, muito bom da gente fixar metal em porcelanato. Então pensei em fazer alguns cortes aqui, ranhuras aqui também e passei esse produto. Ele é da linha Cicador lá e fixar ele. Vai ficar bom? Acredito que sim. E pensei também em furar o porcelanato e colocar bucha, né? Parafusar buchinha também. Dá sugestão nos comentários aí que jeito que vocês acham que fica mais seguro a gente fixar essas rodinhas, porque precisa estar bem seguro mesmo, porque senão na movimentação vai soltar, porque está muito pesado desse vídeo. Até mais! Show de bola, né? Show de bola. Eu adoro fazer esse tipo de projeto, ficar inventando moda ali, eu invento direto. E aí, quem acompanhou, eu fiz os pezinhos para as rodinhas. Que jeito que vocês acham que eu fiz? Vamos dar a opinião de vocês aí que eu vou responder para vocês ao vivo hoje. Eu respondi alguns comentários aqui que o pessoal colocou. Aonde que tá aqui que eu parei, né? Entrou com um papo com a gente aqui, ó, Zé Luciano, nosso amigo Genésio. Já aconteceu com você do cliente pedir uma medida e depois pedir para trocar por uma maior, pois achou que ficou pequena e tipo, se você teve culpa pela medida e ele pediu que fizesse o que fazer nessa situação? Ó, pergunta bacana. Isso aqui é a parte que eu sempre falo, contrato, a formalização da sua negociação. Então, quando você monta um projeto com um cliente, quando você abre a sua negociação, no contrato tem que estar totalmente especificado tudo que vocês negociaram. Então tá lá, você monta um projeto, eu gosto muito de montar em SketchUp, cara. Olha um projeto montado em SketchUp aqui, se tem como o cliente vir e argumentar que o projeto não era nessa medida. Então eu venho aqui num projeto desse, ó, eu termino ele, eu vou ali e coloco as cotas nele todinha. Ó, onde que tiver medida aqui de altura, ó, eu vou estar colocando as cotas. Aí pegou por baixo ali, de cá. Você vai e coloca as cotas no projeto. E aí você vai e transforma isso em PDF e coloca no seu contrato. Pronto, o cliente leu, o cliente conferiu, é responsabilidade do cliente fazer essa conferência, se está certo, e assina. Se o cliente que quiser que muda o tamanho do projeto depois de pronto, você não vai pôr dificuldade nisso. Eu não ponho dificuldade no meu trabalho, eu coloco o preço. Se eu já fiz, eu já entreguei o que a gente propôs. Se ele quer que faça de novo, a gente senta e negocia. Olha, para fazer isso aqui, esse ajuste, custa tanto.
Se ele pagou pelo meu tempo, para mim eu não tenho problema. Eu não costumo ter esse tipo de dor de cabeça. Não, nunca tive, pode falar a verdade, né? Sobre alteração. Eu já tive cliente que fechou o serviço, comprou peça pronta, né, do meu estoque, e depois queria que eu fizesse outra. Então, assim, tem custo. Porque a partir do momento que você comprou uma peça na minha loja e deixou lá até o dia de entregar, eu não vendo ela mais para outra pessoa. E aí eu perco venda. Então, para você chegar e ter que fazer esse reajuste, então se eu perdi venda, essa peça é sua. Eu não vou entregar. Né? É igual assim, você faz uma reserva no hotel, por exemplo, dá uma sugestão, e loquei lá, fala, tal dia eu vou chegar lá. E você não consegue chegar naquele tal dia, e o hotel estava lotado e ele reservou para você. Você acha que você não tem que pagar aquela reserva? Tem que pagar sim. Se você não avisou, se você não desmarcou, você não foi porque você não conseguiu ir e também não reservou. Não é culpa do hotel, ele não pode tomar esse prejuízo. Penso eu dessa forma, né? Mas a formalização vai te resguardar muito, tá? Graças a Deus estou com muito trabalho, suas dicas têm ajudado, que bom. Tiago Oliveira, pode falar um pouco sobre como precificar o serviço, quais variantes influentes. Tá. A gente falou bastante sobre precificação agora no começo da live, mas se você digitar na busca do YouTube aí, precificação, J-A-J, vai aparecer vários vídeos eu tratando somente de precificação. Dando uma resumida básica, precificação hoje ela é baseada, primeira coisa, você tem que fazer um projeto. Se você quer precificar um nicho, você precisa fazer um nicho. Porque se você não fizer, você não sabe quanto tempo você gasta para fazer o nicho. Tem pessoas que às vezes gastam 3 dias para fazer o nicho. Tem pessoas que vão gastar meio dia para fazer o nicho. Então a precificação é sua. E o outro principal fator é tempo de serviço, né, e realidade econômica. Quanto que custa um dia trabalhado na sua região? Com certeza tem cidades que um dia de acabamentista, de pedreiro ou acabamentista, que é R$100. Tem cidade que é R$400. Então você vê que dá uma diferença muito grande. Então precificar, você se baseia no tempo de produção e realidade econômica. Boa noite, Jair. Para fazer um nicho com fita de LED na canaleta, o espaço que tem que ficar aberto ou tem que colocar canaleta na peça atrás. A gente tem vídeo mostrando a parte de nicho com fita de LED. É feito um compartimento, né, para fazer essa instalação. A gente vai até fazer um outro vídeo. Tem um projeto de um cliente que eu tenho que fazer ainda antes de viajar e ele é com fita de LED. A primeira coisa é você ter essa fita de LED ou saber qual fita de LED para você determinar quanto você vai deixar de abertura, porque tem fitas mais largas, fitas mais estreitas, né? Mas é feito um compartimento ali na hora da confecção, tá? Tem vídeo no canal. Acho que se você digitar nicho fita de LED JJ deve aparecer. Kleber Machado, boa noite, Jair. Aqui é o pai do Jefferson Machado, que vem agradecer a oportunidade que você está dando e que Deus te ilumine sempre. Boa noite. Ô, senhor Kleber, um abraço pro senhor, cara. Parabéns pelo filho do senhor aí. Que bom o senhor tá apoiando ele aí. Sara, ela viu eu fazendo a instalação depois de tudo instalado. A hora que cheguei, ela veio falando que não gostou do tamanho da cuba. Vou contar uma história. Aconteceu comigo já também. Mas devido a eu ter contrato, eu não tenho por que voltar atrás no que eu fiz. Eu já tive cliente de eu montar o projeto, desenhar, apresentar para o cliente, e o cliente olhar, gostou, bonitinho, me paga, tá? Porque eu trabalho com pagamento adiantado, eu não trabalho com pagamento parcial, eu trabalho com pagamento 100% adiantado, é um produto exclusivo. Eu não vou fazer um pagamento para depois ter que brigar com o cliente para o cliente me pagar. Eu não perco meu tempo com isso. Terminei o projeto, bonitinho, instalei. A cliente falou do mesmo jeito que falou, que não gostou do projeto, que não sei disso, não sei daquilo, né? Já aconteceu. Felizmente, eu não põe dificuldade, vamos fazer outro. Você passa na minha loja, vamos fazer outro projeto para você. Você analisa de novo, vê se gostou, paga por ele e eu venho cá, quebro isso aqui e faço de novo. Aí o cliente não queria pagar porque não gostou do projeto. Falou, mano, você viu o projeto? Você conferiu? Você assinou? Então é a sua responsabilidade. Eu não tenho que sofrer por causa disso. É por isso que eu faço um projeto igual esse que eu apresentei aqui. Não dá para entender que jeito que vai ficar o projeto? Então a responsabilidade é do cliente. Mas você tem que formalizar isso, porque senão fica a sua palavra contra a do cliente, né?
Eu falei no comentário do vídeo que parafuso ficaria melhor, porque pressão de peso. Ah, tá. O André tá falando aqui sobre o sistema de fixação das rodinhas no nosso projeto. Eu falei que seria, se fosse parafusar, né, ficaria melhor. Entendi. Tá. Eu não sei se mais gente deu opinião. O que que eu fiz naquele projeto? Eu fiz um quadro de metalon, né, mais para dentro, e soldei as rodinhas no quadro. E fui e coloquei a base em cima. Só isso que eu fiz. Eu tinha pensado em colar, eu tinha pensado em parafusar, mas eu falei, cara, se eu fizer um quadro aqui, eu acho que fica mais fácil de locomoção, fica mais bem apoiadinho. Eu tinha um metalonzinho 1515, soldei um quadrozinho e soldei as rodinhas no metalon e pus a bancada em cima. Tiago, desculpa, foi mal, cheguei tarde, vou procurar esse vídeo. Beleza, a live vai estar salva também, ela vai, depois se você quiser voltar nela, assistir do começo, mas eu tenho bastante vídeo tratando especificamente de precificação, tá? É porque a gente já está quase finalizando, a gente está por 5 minutos aqui para, né, fechar a parte do evento, para oficializar, né, quem é o ganhador. E como eu falei, tá aqui, ó, o nosso WhatsApp, é o Pix da nossa loja. O pessoal que quiser ajudar na vaquinha para estar ajudando o segundo colocado a pagar suas despesas de viagem, hotel e alimentação, o curso do segundo colocado ele já tem ganho, né? Eu não vou cobrar o curso dele. Provavelmente, aparentemente aqui vai ser o Michel, né? Pela votação, o Jefferson está na frente. Então, quem quiser dar esse apoio, é só entrar aqui, ó, no WhatsApp da loja, faz um Pix nesse número aqui e manda o comprovante falando, é a vaquinha do concurso lá para o participante de segundo lugar. O valor que você der, com certeza já vai estar ajudando ele, tá? E a gente vai colocar isso na planilha e vai fazer uma prestação de contas para vocês depois. Deixa seu nome para o segundo colocado fazer os agradecimentos depois, que eu tenho certeza que ele vai querer fazer. Boa noite, Jair. Sou azulejista há 8 anos, comecei a estudar porcelanaria na segunda semana da pandemia e hoje eu não consigo dar conta tanto serviço. Ano que vem só vou trabalhar na porcelanaria. A porcelanaria ela fez muita diferença na vida de muita gente, né, nesse período de pandemia. Muita gente perdeu o serviço, né, muita gente fechou empresa, quebrou as suas empresas aí, faliram. Então a porcelanaria ela reinventou a vida de muita gente. Então a gente é um segmento que para você começar você não gasta muito, não precisa gastar demais e é rentável, né? Acha válido para começar a criar showroom para servir de amostra também serem vendidas ou vender a ideia com projetos SketchUp são suficientes? Não, com certeza é válido, com certeza. É um segmento que, se o cliente, é o que eu falei na live hoje, no começo sobre diferencial. Quem tem mais diferencial no mercado de trabalho hoje, quem tem mais chances de vender? Vamos pôr, o prestador de serviço, que vai vender só projeto exclusivo, você entra em contato com ele, ele monta o SketchUp, tá, belezinha, e vende. Ou o prestador de serviço ali, a porcelanaria, que tem um showroom montado, que tem produtos de pronta entrega, que qualquer hora que o cliente chegar, ele vê o acabamento do seu serviço, né, que tem visibilidade. Quem você acha que vende mais? O exclusivo, né, que chega ali. Esse exclusivo, talvez ele seria assim, se você tem uma parceria com um arquiteto e é uma boa parceria, você vai viver de indicação, mas você depende daquilo ali. Agora, o lojista, que você tem loja, já é diferente, né? Você tem o seu showroom montado, você tem produtos de pronta entrega, né? Tem que ser produto. Produto é uma peça que já é um tamanho determinado e cores determinadas. Então, é só fazer essa análise. Hoje eu trabalho 16 horas por dia e trabalho de domingo a domingo para dar conta dos projetos de bancada. Caramba, hein? Tá vendo? Isso aí. Vou fazer um projetinho quase igual a esse que você fez aí, Jair, com rodinhas, que vai ser uma mesa de centro. Bacana, bacana. Ó, estamos fechando aqui às 20 horas. Falei que às 20, ó. Às 2 horas, né? Vai dar 22. Ah, mas não deu ainda não. O meu relógio tá aqui, ainda faltam uns minutinhos. Dá para responder mais umas perguntas aí.
Só tem mais perguntas? 2 horas aqui falando sem parar, hein, pessoal? Ave Maria. Como é que vocês aguentam? Fácil não. Vou abrir aqui a aba da comunidade aqui para estar mostrando para vocês. Ó, vamos já fazer a apresentação aqui. E a nossa aba da comunidade, a gente tá chegando aqui, encostando nas 22 horas. A gente fechou aqui 2 horas de live, bate-papo, né? Agradecer a participação de vocês. Então, a gente está encerrando a nossa votação aqui. Participou, foi um projeto que a gente fez, que tinha bastante pessoas. Se eu não me engano, eu acho que foram 20 pessoas. Não me lembro quantas pessoas são. E tiramos 2 finalistas. Então, ganhou o curso presencial com 55% dos votos. Foram quase 4.000 votos dos participantes. O nosso amigo Jefferson Machado dos Santos ganhou o treinamento presencial com a gente. A gente vai pagar despesa de viagem, vai pagar sua hospedagem, vai pagar sua alimentação, te dar jogo de ferramenta e os 5 dias de curso com a gente. Meus parabéns. A gente está contando com o apoio da Godzilla Diamantados para promover esse evento aí. Vou deixar no primeiro comentário o link do site da Godzilla para vocês. E nosso amigo Michel disputou acirrado. Com certeza todos os 2 são merecedores demais da conta desse prêmio. Se eu pudesse, se eu tivesse condição de custear a despesa de todo mundo para vir fazer um curso aqui, era na hora. Mas infelizmente a gente não dá conta. A gente tem despesa também, né? Tem que trabalhar. Mas como eu falei, o Michel tem o curso disponível, né? Tem que vir junto na mesma data que o Jefferson. A gente ainda vai determinar essa data. Não vai pagar nada do curso com a gente aqui. Tem que dar os parabéns mesmo, que os meninos correu atrás. Não foi falta de pedir voto, de compartilhar, de correr atrás, né? E a gente abriu uma vaquinha aí, ó. Tá aqui o Pix nosso, que é o WhatsApp da nossa loja, é a nossa chave Pix. É só fazer um Pix do valor que você quiser para ajudar na vaquinha, para tá compartilhando com o Michel aí para ele ajudar nas despesas de viagem e hotel e alimentação dele aqui na nossa empresa, tá? É só você fazer um Pix, mandar o comprovante aqui, falar lá que é para vaquinha, falar seu nome pra gente colocar. Então vai estar válido aí. A gente vai deixar essa vaquinha aberta até chegar perto da data dele vir. Então quem quiser ajudar vai estar separado para ajudar. Então parabéns. Eu fiquei muito feliz com esse projeto. Fiquei muito feliz mesmo, né? Jefferson, cara, parabéns para você aí, né? Parabéns para sua família ter te ajudado, né? O Michel também, cara, né? Correu muito atrás. Já colocou a cara no digital, a fazer seus vídeos. Pode ter certeza que daqui para frente agora, só essa evolução que você teve de começar a ter desenvoltura, de chegar nas pessoas e se impor, você já está mudando o nível, né, do seu trabalho. Não é só a porcelanataria que vai te mudar. Acho que você já começou a se mudar realmente como pessoa, como vontade de fazer as coisas, cara. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse resultado, tá? E agradecer a todo mundo que está participando, né? Empresas, o pessoal critica muito essa questão. Canal do YouTube é ligado com a empresa. Cara, sozinho, se for só pra gente, é uma coisa. Mas criar um canal da maneira que eu trabalho o meu, dispor conhecimento e de criar projetos que ajudam outras pessoas, sem uma empresa para te ajudar, você não consegue. Você faz, mas você é muito limitado. Né? E hoje meu canal tá aí encostando, se Deus abençoar, esse mês que vem agora a gente já tá encostando aí em 100.000 seguidores. Meu canal não tem patrocínio, levei na raça, né? Eu sou patrocinador do meu canal, porque eu sou empresa e para mim tá ótimo desse jeito. Mas nesse quesito de projeto, a Godzilla sempre ajudou a gente. O Francisco sempre dá apoio toda vez. Francisco, preciso de um apoio para isso, quer fazer um projeto assim, para dar um curso para alguém. Quanto que é, Jair? Tanto. Tá aqui, Jair. Então eu agradeço mais o Francisco da Godzilla Diamantados, o Renan, a Eliane, toda a equipe deles ali, né? Então de parabéns aí. E tem um produto top, não é só porque ajuda financeiramente não. O produto da Godzilla realmente é bom, eles revendem uma massa plástica muito boa, rebolo da Godzilla, super recomendo, porque é diferenciado, tem um material bacana aí, beleza? Então, vou deixar vocês agora descansar, né? Já me aguentou aqui esse tempo todinho. Se não é inscrito nesse canal, finca o dedão nesse like, compartilha, maratona nossos vídeos.
Vocês viram que nossos vídeos já começou a ter uma evolução, né? Quem gostou da gente passar a postar nossos vídeos em 4K, agora a gente está com qualidade boa de som, a gente tem uma qualidade boa de imagem nas nossas lives aí, então a gente investe mesmo aqui. Não é barato não, mas é algo que eu gosto, né? Então, para mim, é um investimento em mim mesmo. Beleza? Abraço pessoal do Instagram, um abraço pro pessoal do Facebook que está acompanhando, né? Abraço pro pessoal dos nossos grupos de WhatsApp aí também. E tem mais projeto. A gente ainda tem mais 2 lives que a gente vai fazer. A gente tem um projeto para fazer um concurso de um Pix de R$1.000 para alguém no dia 24 de dezembro. É um presente que eu quero dar pro pessoal aí. A gente tem mais 2 lives que a gente vai fazer ainda, beleza? Depois eu vou formalizar mais sobre isso, tá? Vou deixar um videozinho rodando aqui pro pessoal interagir um pouquinho. Era aí também, né? Quem não viu, vai ter que ver o meu vídeo aqui. Ô, caramba. Hum.
Let go.
Pessoal, muito obrigado para todo mundo que participou com a gente aí, que acompanhou, né, todo esse projeto que a gente estava realizando, né, do começo ao fim com a gente. Fico muito feliz de vocês terem participado, né? Com certeza a vitória aí do Jefferson teve o apoio de vocês, né? O Michel, se for vir também, o curso tá aberto para ele aí, para ele vir. A gente vai contabilizar amanhã a questão da vaquinha, como falei, o número do WhatsApp e do Pix é da loja, não fica com o meu acesso. Amanhã a Sibeli já vai fazer essa contabilidade e talvez eu faça uma live à noite lá, beleza? Ótima noite para todo mundo, muito obrigado. Agradecer aqui mais uma vez a Godzilla Diamantados, ó, deixei o link do site da Godzilla, dos produtos que ela revende aí, para vocês terem acesso. Vou deixar fixado no primeiro comentário ali também, né? Godzilla tá sempre apoiando os nossos projetos. Ótima noite, finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e compartilha nossos vídeos. Mês que vem, 100k, a gente vai fincar uma plaquinha de 100k ali atrás ali e carregar ela com nós. Até mais, pessoal. Abraço.